primeiríssimo episódio do Cubo Mágico Podcast. É você que tá ligadinho na gente através do YouTube ou através do Spotify. Muito obrigado pela sua companhia. E ó, eu te dou a certeza, viu? Assim como num Cubo Mágico a gente tem várias possibilidades aqui, viu? Aqui no Cubo Mágico Podcast você também vai ter várias oportunidades, vários assuntos diversificados pra gente acompanhar, dar risada, aproveitar e ter conhecimento, variedades. É muita coisa pra você. Então, logo já para começar bem assim, a gente já começa com um assunto que é bem polêmico, viu? Ultimamente a gente tem ouvido aí músicas que trazem um termo muito conhecido, que é o termo cabaré, né? Tem música aí, ó, que bombou nacionalmente e internacionalmente, e esse termo tá em alta, mas afinal de contas, como é que é um cabaré? E como é que é ser dona de um cabaré? Minha primeira convidada, Lourdinha, que topou falar aqui comigo, ó. A Lourdinha é dona de cabaré, né, Lourdinha? 26 anos. 26 anos de cabaré. É dona de cabaré, gente. Então a gente vai conversar com você. Agradeço, viu, ter aceitado meu convite para a gente falar sobre esse assunto, tá, Lourdinha? Até porque, como ela falou aí, ó, são 26 anos tendo um cabaré. E a gente já vai começar contando como é que começou isso, né, Lourdinha? Já claro. Que há 26 anos atrás você criou seu primeiro cabaré e é o único, né? É o único. Nunca mexi com cabaré. Era taxista na minha cidade. Meu Deus e do céu. Da minha cidade vim pra cá. E como é que começou isso? Como é que surgiu a oportunidade? E por que um cabaré? Até porque você é de família evangélica, né? Minha família é tudo crente. Evangélica. Eu não sei, eu vim de Alta Floresta pra cá, conhecer Itapurá. E vim pra cá e vim vender roupa, joia. Você veio em busca de uma oportunidade em uma outra cidade. Eu vim primeiro pra Lucas, mas vim só a passeio. A trabalho. Vim a trabalho trazer umas garimpeiras do garimpo, as passageiras. Cheguei em Lucas, trouxe umas passageiras ali. Uma senhora lá do Rio Grande do Sul, que ela mexe com carta romântica. Vim trazer elas ali. Cheguei ali, naquele tempo, elas davam 10 gramas de ouro para cortar uma carta de baralho. Como para cortar uma carta? Uma carta de baralho, sem cortar baralho. Assim, era uma mãe de santo. E eu fazia corrida para as garimpeiras, trazia em Lucas. Meu Deus. Foi aonde que eu conheci Lucas do Rio Verde. Mas o que é cortar a carta? Como assim cortar? É por causa que elas mexiam no garimpo, elas queriam saber... É coisa de cartomante? Elas queriam saber qual era, aonde era o lugar certo para montar as dragas, para achar o ouro para trabalhar. E eu era taxista, eu trazia elas em Lucas. Aí eu vim conhecer E a carta? E a carta, só para cortar a carta, para saber aonde... Cortar a carta, pegar o baralho de carta a mãe de santo cortava a carta e falava pra garimpeira. Tem um baralho aqui, digamos, aí eu vou... Tem um baralho aqui que tá marcando aonde que tá o ouro, lá no baixão. Tá o baixão. Ela vira as cartas na mesa e você escolhe uma. Aí você escolhe uma. E ela dava ouro pra isso? Sim. Só pra você virar uma carta? Porque ela mexia com garimpo, ela tinha 6 pás de máquina, a garimpeira que eu trazia, e Lucas. Você ganhou muito dinheiro com ouro? Sim, eu ganhava muita corrida com ouro. Recebia em ouro as corridas. Aí quando chegava ali em Lucas, ela pagava pra mãe de santo 10 gramas de ouro. Pra ler onde que tinha ouro, lá nos baixão, que eles compravam os baixão. Os baixão de terra, assim, pra montar draga, pra trabalhar, pra abrir boca de serviço. Que são coisas de garimpo. São coisas de garimpo. Então essas garimpeiras eram do estado do Pará. E elas tinham o garimpo delas, o Baixão Novo, era no Baixão Novo chamado Apiacás, no garimpo de Apiacás, o Baixão Novo, tinha o nome do garimpo. Um chamava Tira Calça, outro chamava Baixão Novo. Tem a ver, tem alguma coisa a ver com cabaré ou não? Tem. Tira calça? Tira calça, tem tudo. Eu acho que isso vai ficar pra um outro momento, essa história. Garimpo, tira calça? Garimpo, baixão, tira calça. Então nós eu taxista, então eu tinha minhas clientes no garimpo, muita gente boa. Baixão Novo, garimpo de tira calça. Nós tínhamos. Meu Deus, Lourdinha. Nós tínhamos muito. A história já tá boa, a gente nem chegou lá ainda. Daí o que elas faziam? Chegava no ponto, meu ponto 16, em Alta Floresta. É o ponto de garimpo. É o ponto de taxista mesmo. Não, ponto de taxista, já é outra história. Aí você era garimpeira e taxista ao mesmo tempo? Por causa que eu era taxista, ia levar elas no garimpo, lá no serviço delas. Fui garimpeira também.
Tá. Fui garimpeira em 87, eu tive também os pá de máquina do Baixo Lucro. Você só fazia o traslado delas ali. Aí depois que eu entrei no táxi, eu fazia as corridas para as garimpeiras. Trazia as fretadas, aí elas fretavam meu táxi, eu trazia elas em Lucas do Rio Verde. Foi onde que eu conheci. Cheguei em Lucas do Rio Verde, se eu contar pra você dá risada. Daí... Pode contar, Lourdinha, pode contar. Cheguei no Lucas do Rio Verde, que essas duas garimpeiras. Aí as garimpeiras, eu fiquei assim, né? As garimpeiras falaram assim, Lourdinha, vamos caçar um ponte táxi. Eu falei, por quê? Eu falei, porque nós vamos caçar uma mulher que veio do Rio Grande e ela lê baralho e fala onde que a gente pode montar as máquinas para trabalhar no Baixão, aonde que tem ouro. Eu falei, então vamos lá. Eu falei, mexer com ouro que não tem eu falei, eu não muito conheço, dinheiro, né? E eu tava ganhando a corrida, né? Eu ganhava dinheiro, elas me davam, era 10 gramas, 20 gramas nas corridas que eu vinha pra cá. Na época valia muito dinheiro. Valia muito dinheiro, né? E eu era animada. Quando nós chegamos lá, ela cortou a carta, né? E eu vi ela pagando. Eu falei, meu Deus. Daí ela falou assim, Lourdinha, você não quer ler a sua sorte também? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, lembrei de um noivo que eu tinha, 16 anos atrás. Daí eu falei, meu Deus do céu, meu noivo aonde que anda? Aí eu falei, olha, falei pra garimpeira, eu tive um noivo, tem 16 anos, esse noivo se sumiu. Esse noivo, ele era caminhoneiro e sumiu, que minha mãe falou que eu não era para casar com caminhoneiro. Caminhoneiro tinha o costume de fazer os filhinhos nas namoradas e não voltava mais. Tá aí na estrada. Tá na estrada, ia deixar a gente com filho e pronto. Aí eu obedeci minha mãe. Falei, tá bom. Aí eu esperando, ganhei bastante enxoval. Eu ganhei uns enxoval de crochê muito bonito, que era para mim casar com ele. E daí eu esperando esse noivo. Aí foi um dia... O noivo resolveu viajar. Aí o noivo falou assim, Lourdinha, vamos fugir? Eu falei, eu não vou fugir. É o caminhoneiro. Vamos fugir, Lourdinha? Eu falei, eu não vou fugir, porque meus pais são pobrezinhos, eu trabalho para tratar dos meus pais. Nós trabalhar na lavoura, né? Meus pais na lavoura. E eu trabalhava para ajudar meus pais. Você tá ouvindo o conselho da tua mãe. Eu tô ouvindo o conselho. Minha mãe falou que caminhoneiro gosta de fazer mal para as mocinhas, fazer filhinho. Como é que a gente vai fazer para criar esses filhinhos sem marido e emprego? E salário... Tua mãe é evangélica. Minha mãe é evangélica. E a gente ganhava naquele tempo 5 cruzeiros, que era o salário. Como que a gente ia viver? Né? Deus. Aí eu tomei os conselhos da minha mãe. Aí fui trabalhar lá com os patrão meu. Aí os patrão me ensinou bastante numa churrascaria, compra de ouro, me ajudou eu bastante. Ponhou eu na autoescola, pagou a autoescola pra mim. Opa. Ensinou eu a dirigir. Daí me ponhou eu taxista. Aí eu virei uma taxista, aí vou trabalhar. E ele já era taxista? O caminhoneiro? Não, quem que colocou você na meu autoescola? Patrão, o dono da churrascaria que eu fui trabalhar. Meu patrão. Mas já era na intenção de você se tornar taxista ou não? Não sei que ele queria ponhar. Eu sei que a esposa dele, ele gostava muito de mim. Eles eram os catarinenses. Eu trabalhava numa churrascaria chamada Churrascaria Gaúcha, em Alta Floresta. E daí me ensinaram, ponharam eu na autoescola, eu meia matutinha. Aprendi vontade de aprender, falei, eu não tenho estudo mesmo, vou aprender a ser uma taxista, ser motorista, para ser uma taxista, ser alguém na vida, que eu gosto é disso, eu não gosto de outro tipo. E que ano isso? Mais ou menos. Isso foi em 90, em 80, não sei se foi em 83, 84. 80 é alguma coisinha. 80 os quebrados. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19. 19 anos. Aí eu fui trabalhar nessa churrascaria e arrumei esse noivo. E me apaixonei pelo noivo. Eu nunca tinha namorado, porque minha família era crente, não deixava eu namorar. Aí quando eu fui trabalhar nessa churrascaria, aparece esse rapaz. E eu me apaixonei por ele. Falei, minha Nossa Senhora, você é um homem da minha vida. Aí, homem do céu. Aí meu noivo vai dali, vai daqui. Tinha uma vez que eu escovava até o dente, eu e meu noivo com a mesma escova, tanto que eu gostava Já dele. estava casada, já. Nós íamos nos bailes, nos forró de sítio, que é forró de sanfona, né, assim. Nós ia lá, nós dançava, nós vinha. Pra mim era a coisa mais maravilhosa, eu nunca tinha ido num baile, nada. Tinha ido com ele a primeira vez, dançando, voltando pra cá. Falei, tá bom, demais. Aí que o meu patrão pega e falou assim, ó, Lourdinha, você tem de prender, levar as coisas, tem de levar o óleo lá no baixão, lá pra nós. Porque aí a esposa dele falava, ensina a Lourdinha, porque eu não vou pro baixão. A patroa só queria andar
Só queria andar no salto, toda bem arrumadona, né? Ela não ia ficar levando coisa pra cima e pra baixo. Né? Como eu era empregada, né? E eu sempre, meus pais trabalhavam na roça, e eu queria aprender de tudo um pouco. Eu falei, mas eu vou aprender. Eu falei, um dia tem que ser alguém na vida. E aí? Falei, eu tinha saído da enxada do Paraná. Eu falei, eu não quero mais voltar pra enxada. Não quero mais trabalhar em enxada, não. Tem que dar um jeito. Você sempre teve essa vontade de... Toda a vida. Ter dinheiro, de eu crescer vontade na vida? De trabalhar, ser alguém na vida. E olha, eu não ligava com boniteza, mas eu queria trabalhar até alguma coisa. Tá? Não foi nada, não. Aí eu trabalhando na churrascaria, chegou esse caminhoneiro que trazia mudança do Paraná direto para Nova Bandeirante, perto do garimpo Piacais. Certo. Aí, e naquilo, almoçava, jantava na churrascaria e eu era garçonete. E a funcionária de confiança do patrão, porque eu cuidava do balcão, cuidava do caixa. Quando fartava cozinheiro, eu era cozinheira. Tudo que fartasse naquela churrascaria, eu era tudo. Isso é bom, isso eu bom. era... Aí veio a oportunidade do táxi, é isso? Foi aonde que eu entrei no táxi. Pra ter que ficar baldeando essas coisas do patrão primeiro. Primeiro eu tive que praticar com o patrão, trabalhando com o patrão, puxando a caminhonete, me ensinando a caminhonete. Naquele tempo não era S10, não era D10, não era S10 D20, não era aquela C10. C10? Meu patrão ensinou eu na C10. Olha, eu levei 3 anos para poder pegar minha carteira, porque toda vez que eu ia fazer, eu voltava para trás, porque era numa subida, assim, sabe? Gente, você não conseguia fazer a subida? Eu não podia, não podia voltar para trás, 2 par, se voltasse, rodava. Aí esse patrão meu pagava, não, a Lurdinha tem que passar. E eu acho que na época deve ter tido problema também por você ser mulher e tentar tirar a carteira? E eu queria tirar a carteira. Ou já era comum? Você teve algum preconceito nesse sentido? Não tinha. Eu que era vontade mesmo de trabalhar mesmo. Por causa do meu patrão. Eu trabalhar com meu patrão era muito bom, os catarinenses muito bom. Aí a mulher dele falou pra ele, ó, tu ensina a Lurdinha, que a Lurdinha que tem que ser sua motorista, né? E eu não. Eu quero ficar aqui dentro. Aí ela era compra de ouro, churrascaria compra de ouro. Tudo. Aí eu aprendi, falei, Deus quiser, eu vou aprender. Eu não tinha condições de pagar a carteira. E aí você saiu da churrascaria pra fazer táxi? Deixa eu te contar. Daí terminei, trabalhei 5 anos na churrascaria. Saí de lá motorista, agradeço meus patrões. Os primeiros patrões, olha aí, viu? Agradeço meus patrões, que hoje em Alta Floresta eu chego e eles estão todos velhos, mas tudo me abraça. Ele, a esposa dele, que chama Maria, ele chama Seu José. Ele gosta muito de mim. Aí, minha filha do céu, aprendi tudo, graças a Deus. Saí dessa churrascaria. Aí eu falei assim pro meu patrão, eu queria sair. Ele falou, mas Lurdinha, você vai ser? Eu falei, eu quero. Ele falou, o que você quer? Eu falei assim, eu queria um ponto de táxi. Ele falou, não se preocupa, eu vou tirar um ponto de táxi pra você, em Alta Floresta. Olha, eles foram muito bons. Muito bom mesmo. Vou te ajudar, você vai ter um ponto de táxi. Aí levou eu para fazer exame de vista, porque para entrar no táxi você tem que ter exame de vista, você tem que ter exame de médico, você não é doido que pode matar o passageiro. Fizeram tudo em mim, fizeram um check-up. Aí me deram ponto, documentadinho, me ajudaram a comprar meu carrinho. Olha, que bela oportunidade. Meu patrão fez tudo isso. Aí peguei um carrinho, aí comecei a fazer corrida. Eu não conhecia Peixoto, eu ia para Peixoto, Paranaíta, Apiacás, na Bandeirante. Todas as cidades na região. Todas as cidades ao redor. Garimpo Tapajós, Garimpo Bandeirante, Garimpo Tiracalça, Garimpo Baixão Novo, virei o tendel andando com esse garimpo tudinho. Garimpo Tiracalça é boa, eu queria ouvir essa história. Aí, tem até hoje lá, em Apiacás. Aí, chegou essas garimpeiras, as mulheres. Olha, Lurdinha, falei, opa, faz corrida pra fora? Eu falei, faço. Ela brincou comigo. Até onde você aguenta aí, Lurdinha? Falei, até onde vocês quiserem, né? Até onde vocês quiserem e o dinheiro dá, nós estamos indo. Brincando, né? Aí ela falou, tá bom. Falei, por quê? Pra onde que é? Ela falou assim, pra Lucas do Rio Verde. Você já foi lá? Eu nunca tinha vindo de Lucas. Aí eu falei, mas o que vocês vão fazer em Lucas? Ela falou assim, não, nós temos um endereço de uma mulher que ela lê baixão pra gente montar draga. Pra gente ver onde que tá o ouro, Lurdinha. Aí eu me animei também. Falei, não, eu já trabalhei no garimpo. Conheço garimpo, eu também, né? Vim trazer essas garimpeiras. Quando nós chegamos em Lucas, vamos caçar essa mulher.
Não achava? Não achava. Que lê carta. Aí fomos num ponto de táxi. Aí achamos lá um taxista, um senhor. Falou, eu conheço uma mulher. Cidade pequena. Falou assim, eu conheço uma mulher. Só que as filhas dela trabalham na água. Naquele tempo falava saio. E saio, a água. Eu falei, mas que nervoso. Sai, né? Sai. Deve ser os departamentos de água e esgoto, não é? Falava, as filhas dela trabalham no SAI, não sei onde, mas tem um escritório, não sei onde. Nós vai. Cheguei lá, acha essa filha. Aí a filha falou, não, é minha mãe, e mexe com esses trabalhos. Eu falei, não. E eu bem passei, falei, vou aprender também, com essas garimpeiras, né? Aí a menina entra dentro do carro e vai mostrar onde que é a casa da mãe dela. Nós vai. Quando nós chega lá, um montaréu de gente lá, que Deus me livre. Parecia um velório. Eu falei, meu Deus do céu, por que tanta gente, né? Era gente de todo tipo, assim, lá, né? Eu fiquei olhando. Daí ela falou, Ludinha, não tem medo, não. Preciso ter medo, que aqui é uma mulher que trabalha para a sociedade garimpeira, pessoal do garimpo. Não tem problema, não tô com medo, não. Fui fazer de carajosa. Aí fiquei, daí ela falou assim, vamos cortar as cartas. Aí entendeu todo mundo, nós põe nós lá no quartinho e ela com as cartas. Começou a cortar para a mulher. Falou assim, você veio saber aonde que pode ter ouro. Onde que está o ouro, onde que está a veia do ouro, para a senhora pôr a máquina, né? É isso que a senhora quer? Ela já falou isso de primeira? Falou, sem nós. A mulher falou. Desse jeito pra garimpeira. Que medo! E eu já fiquei olhando, né? Falei, já viu que a mulher era boa, então. A mulher era boa. Daí a mulher falou assim, olha, tem 4 pás de máquina do lado da senhora. Eles pegaram a veia do ouro maior. Mas do lado que tá seus pás de máquina, só passa um rabinho da veia, bem uma pontinha. Mas a senhora manda, naquele tempo a gente falava deblear, não sei como é que fala aqui. Deblear as terras para sentar os maquinários, né? Abrir a terra? Aqui nós fala gradear, né? Que é gradear a terra, né? Lá no garimpo fala deblear. Certo. Aí ela falou assim para a mulher, então nós vai ter deblear mais pra cá, né? E eu fiquei olhando, falei, mas deblear em cima essa rabinho da veia do ouro, vai ser como é que vai tirar esse ouro, né? E a mulher falou assim, olha, é assim, assim, e outra, vocês vão ponhar uma máquina da banda de cá e outra máquina da banda de lá. Eles vão ficar no meio. Aí eles falam com o meio, a terra, né? É uma coisa que, assim, se a gente fala... Eles têm os termos. Tem. Lá, aí né? falou assim, daí põe uma draga da banda de cá e vai comendo desse lado de cá. E põe a outra draga de cá e vai comendo de cá. Vocês vão pegar as 2 partes do ouro. A garimpeira ficou faceira. Falou, tá bom. Ela falou assim, Lourdes, eu sei que vai dar certo. Nós vai bamburrar. Bamburrar é que vai fazer muito dinheiro, né? Vai dar certo o negócio. Vai dar certo. Lourdes do céu, nós vai bamburrar. Nós tem 3 pás de máquina. Tem 3 pás de máquina lá no Baixão Novo e 3 pás de máquina no garimpo Tiracalça. E ela estava olhando no garimpo Tiracalça. Deu certo. E ela ficou faceira. Tudo que a cartomante falou deu certo? Fez do jeitinho? Do jeitinho que ela mandou. Aí as garimpeiras faceiras falou assim, Lourdinha, e agora? Nós já olhamos nossa sorte e eu só vi elas. E as garimpeiras andam com as balancinhas, né? As balancinhas pesa ouro, pesa até 50 gramas, né? Tava no podre de rico. Aí pesou o ouro, deu pra senhora lá. E eu fiquei olhando. Daí ela falou, Lourdinha, olha a sua carta pra você. Sua sorte, Lourdinha. Pra você sair desse táxi. Eu falei assim, mas como que eu vou olhar? Eu não tenho dinheiro pra pagar. Era muito dinheiro. E eu tava pagando meu taxizinho. Tinha comprado fiado pelo sindicato dos taxistas. Aí ela falou, não, Lourdinha, eu vou te dar. Tem uma parte das máquinas tá fraca, mas eu tenho o quê? Não vai fazer farto pra mim. Aí eu falei assim, você não vai descontar na minha corrida? Ela falou, não, eu vou pagar pra ti. Sua corrida você vai receber certinho. Tá bom. Falei, então olha. Aí lá, a senhora lá vai dali cortar a carta. Procura meu nome. Eu tô de olho aí. Falei, vamos ver se essa mulher vai saber da minha vida.
Aí ela olhou em mim, olhou na carta e falou assim, olha, você teve um noivo, foi o primeiro namorado seu, você arrumou esse noivo. Esse noivo inventou uma viagem, chamou você pra... Você não quis. Eu falei, eu não quis mesmo. Ela falou assim, só que hoje você vai encontrar ele ainda. Eu falei, mas falaram pra mim que ele morreu. Daí ela falou, não morreu, tá numa cidade, vai dar faixa de 100 quilômetros daqui. Não. Aí eu falei, não acredito. Aí eu criei coragem, falei, não acredito em coisa dessa, é coisa não de verdade. Acredito. Aí eu falei, meu Deus do céu, 16 anos? Aí ela falou assim, você quer ver ele? Eu falei, eu quero ver ele. Quero ver ele ou morto, ou vivo, ou casado, ou solteiro, do jeito que ele tiver. Eu quero ver ele, porque falaram que ele morreu. Eu não quero, eu quero tudo de bom pra ele. Se ele tiver casado, eu quero que Deus dá boa sorte pra ele, que ele foi um bom homem na minha vida. Queria era só ter a certeza que ele não tá morto. Meu, eu falei, só queria ter certeza se ele tá vivo. A mulher falou, ele tá vivo. E tá casado. Meu Deus! Falou, tá casado. Eu falei, não acredito. Aí eu falei assim, aí as garimpeiras falaram pra mim, viu, Lourdinha? Essa mulher parece que é boa. Aí falou, e você tava boca aberta? Porque ela contou tua vida aí, contou minha vida, tua eu história fiquei com o quietinha, homem? né, filho? Fiquei assim pensando que é mentira dela, porque falaram pra mim que ele tinha morrido. Aí eu fui e casei, porque falaram que ele morreu. Só que eu casei e não deu certo o meu casamento. Eu casei sempre, eu tava lembrando, falei, meu Deus, isso é covardia, eu fazer isso com meu noivo, sem largar dele, sem largar de mim. E ela falou onde ele tava? Ele falou? Ela falou o nome da cidade? Aí deixa eu te contar, eu não fui encontrar na cidade. Aí eu fiquei doida, né? Levei as garimpeiras lá no garimpo, de Alta Floresta no garimpo, dá 180 quilômetros. Levei, fui e vim pensando nessa viagem. Falei, não, mas não pode. Falei, eu vou pegar o dinheirinho que eu pegar de corrida, vou comprar ouro, vou fazer joia e vou pegar roupa lá da minha amiga, que a minha amiga tinha uma boutique muito boa, ela tem até hoje. Falei, vou pegar a roupa da boutique dela e vou vender nessa cidade. E vou nessa cidade. Aí foi um dia lá, eu falei, eu tô indo pra uma cidade lá perto de Lucas. Mas, Lourdinha, você vai pra outro lugar que você não conhece? Falei, eu vou vender joia, vou vender roupa. Não contei nada, não. O que eu vinha fazer? Aí vim. Cheguei aqui. Isso, a nossa cidade, Itapurá. Aqui a nossa cidade, Itapurá. E ela tinha falado que era Itapurá. Ela falou que era Itapurá. Ela falou o nome da cidade. Ela falou aí você tava com anseio de ver ele, aí você se mudou pra cá, trouxe roupa. Pra vender e joia. Pra vender e joia, pra vender. Ver se encontrava o bicho tudo papão. Pra encontrar o amor da tua vida. Quando eu chego aqui, aí cheguei aqui na cidade, não conhecia ninguém, cheguei de noite. Andei por ali, andei por cá. Aí tinha uma boate no pé de jaca, aqui do Cônsul. Uma boate no pé da jaca. Aí... Uma boate... No pé da jaca. Aqui do seu Cônsul. Tá. Cônsul. Tá. Era um pé de jaca e uma boate debaixo do pé de jaca. Uma boate que você diz um cabaré. Um cabaré. É, um cabaré. Cheguei, eu vi essas mulheres dançando. Aí, primeira coisa que eu vi, uma mulher conhecida minha. Ali dançando. E a primeira vez que você estava em Itapurá? Primeira vez que estava em Itapurá. Aí eu olhei, falei, mas mulher, o que você está fazendo? Ela falou, Lourdinha, o que você está fazendo nesse lugar, Lourdinha? Saí de Alta Floresta, de um lugar desse, só tem poeira. Eu falei, mas é aqui mesmo que eu quis vir conhecer. O que você veio fazer? Eu falei, vender roupa. Aí ela falou, então aqui tá cheio de gente? Essa era a dona, eu não sabia que ela tinha um cabaré aqui. Ah, essa tua amiga era dona do cabaré. Era dona e ela nunca contou lá que tinha um cabaré aqui. Ah, você conhecia ela e tudo mais, mas não sabia. Não sabia. Que ela era mulher, ela tinha sido uma ex do dono do Saramandaia de Alta Floresta, né? Então a gente conhecia, porque eu fazia corrida de táxi lá na boate dela, levava muita gente. Era mulher, era homem, pra ter muito lado lá, né? Tinha 180 táxis na nossa cidade e 180 mulheres no cabaré. Era só, os táxis eram pra isso. Era, pra carregar mais as mulheres. Quem dava mais lucro eram as mulheres e os garimpeiros. Que a gente ia pro garimpo, ia pra... Aí tá. Fiquei fácil. Ela falou assim, mas Lourdinha, você vai fazer dinheiro aqui. Quando eu olho ali na Tampo Norte, oi, na Tampo Norte, a minha irmã, a Lúcia, ela nunca contou pra nós que ela trabalhava aqui. Achei ela.
Então, peraí, você decide sair da tua cidade pra encontrar o amor da tua vida, você chega aqui, você encontra uma amiga que você já entra em choque porque ela era dona de um cabaré e você não sabia. Não sabia. E de quebra, a tua irmã. A minha irmã com um salãozinho bem pequenininho, cheio de gente cortando cabelo. Minha irmã. Aí e um moleque, que até o moleque mais novo, gateando. Falei, mas o que é isso? Ela, mana do céu, o que você veio fazer desse lugar, mano? Eu já não contei aonde que eu trabalhava, vocês não saber, agora você vem pra cá. E minha irmã fica se contando no cabaré dançando. Eu falei, eu vou aqui, você não pode entrar aqui, mano. Eu falei, eu posso sim. Eu posso sim, que eu vim vender roupa, vim vender joia, mano. Para de envolver com a minha vida. Eita. Aí, nós saímos o dia, né? Eu fui ver, eu acho que o cabaré aberto 7h30. Falei, meu Deus, esse cabaré abre... Ele ainda estava aberto ou já estava aberto? Já estava aberto, acho que de manhã cedo. De manhã cedo. Eu dormi lá no quartinho da minha irmã, acabei de amanhecer o dia na minha irmã, né? E eu aí lá no cabaré aberto. Aí fui correndo lá vender a roupa. Vendi roupa. Aí vendi as roupas lá pra essa amiga minha, que é a dona lá. Ela chamou as mulheres dela. Só lá no barraco dela tinha 9 mulheres. Vendi as roupas e joia lá. Aí eu me animei. Falei, meu Deus do céu. Aí... Desandou de vender roupa e joia. Vendi roupa e joia. Logo de início. Chegou e já se deu bem. Já se deu bem. Fui vender lá. Aí, falei, não, vou andar, né? Aqui na cidade. Daí a menina falou assim, falei, aqui aluga casa? A menina falou assim, é mais fácil achar lote pra comprar do que casa. Aí, minha irmã falou assim, mas por que tu tá falando disso, Lourdes? Não acredito que você quer sair do táxi e alugar casa. O que tu quer com isso? Você tem seu ponto lá em Alta Floresta? Eu falei, não, fica quieto que eu vou... Aí eu ando ali, converso com outro, fiz amizade com a pessoa aqui, que tá por lá. Daí o que a pessoa falou? Falou, não, tem uma colonizadora, tá vendendo chácara. Vendendo a chácara, Lourdinha. É 4.500, tem de 4.500, tem de 5. Isso já era reais ou era cruzeiro cruzado lá na... Você lembra? Meu, nem me lembro se era reais, o que era. O cruzeiro não era, cruzeiro era em 87. Mas pra você naquela época, esse valor ele era o quê? 4.500 estava muito barato ou tava... Tava muito alto. Era alto. Eu tinha um cordão, uma pipita, já peguei aquela pipita, já vendi por aqui e já tinha entrada nessa chácara. Você já tava com a ideia na cabeça? Pra que você queria uma chácara? Pois é. Aí eu falei, eu vou andar pra me ver, né? Se eu encontrava esse bendito. Aí pega, vai daqui. Esse alguém falou assim, Lourdes, vamos lá na colonizadora. Aí eu cheguei na colonizadora, vi os preços, tinha os melhores, era 5.000 na BR. E eu queria um da BR. Daí eu pensei, falei, mas eu nunca mexi com boate, vou pôr uma boate? Aí eu lembrei, falei, mas eu sou taxista, eu carrego muita mulher. Eu monto uma zona e não dá certo, vai pagando o lote, depois se não dá certo, eu vou embora. Pensei comigo, né? E tô ali naquela. Aí, esse alguém foi lá, me mostrou, me trouxe eu na colonizadora, eu fiz um negócio. Aí eu com medo, falei que eu tava vindo, não conhecia ninguém. Aí esse rapaz que trabalha na colonizadora falou assim, ó, Lourdinha, se você não puder pagar com 12 meses, você vai ter mais 6 meses de carência pra você pagar. Só que você tem de vir ver. Eu falei, não, sou taxista, falei, né? Eu falei, eu faço corrida. Daí eu falei, pra mim construir, pagar essa chácara, meu Deus, 375 por mês. Eu falei, mas eu vou pagar. E vou montar esse cabaré. Vou mesmo. Tava decidida em montar o cabaré dela. Falei, isso porque você viu que era rentável? Por que você quis montar o cabaré, Lourdinha? Porque eu vi que as mulheres chegaram e compraram minha roupa tudo de uma vez. Ainda mais tendo família crente, você não estava preocupado com família, minha mãe, com pessoa sem falar? Pior que eu tinha sido crente, e eu tinha afastado de ser crente, porque eu tive um serviço, eu não pude trabalhar por causa do dia, porque eu era crente, eu falei, abandonei. Falei, mas vai. Aí eu falei, não, eu vou comprar essa chácara, assim. Minha irmã ficou brava. Falou assim, você vai trabalhar taxista, vai morrer de trabalhar taxista para pagar essa chácara. Falei, eu trabalho. Eu venho para cá e vou trabalhar. Aí vim, fizemos negócio dessa chácara, fechei negócio. Fui, achei uns conhecidos onde eu vendi roupa, numa serraria, umas biboca. Os donos de serraria falaram assim, Lourdinha, se você abrir a boate e não cobrar a chave do meu espião, eu vou te dar em madeira. Me deram madeira. Não, fez negócio mesmo? Fiz, fechei negócio lá mesmo. Permuta, fazendo permuta. Aí falou assim, Lourdinha, se você montar mesmo, eu falei, eu comprei uma chácara, não tenho condições, vou trabalhar taxista,
pagar por mês a chácara, só que eu não tenho condições de fazer o barraco. Falei pro dono da serraria. O dono da serraria falou, mas Lurdinha, você é uma mulher, você parece que é muito trabalhadeira. Você vende roupa, é taxista, vende joia. Eu faço negócio com você. Aqui na minha serraria tem mais de 30 peão. Se você não cobrar a chave dos peão... Que cobrar a chave... a chave se você não cobrar a chave do peão, até você construir, depois de construir, você não cobrar, menos... Cobrar a chave é fazer o programa com a menina. A chave usar com a menina. Assim, eu cobrar só o aluguel do quarto. Aí eu fiquei assim. Ah, sem cobrar a menina, cobrava o aluguel do quarto. Aluguel do quarto, porque o da menina, a menina que cobra. A lá, menina né? cobra. A gente tem hora que a gente nem sabe quanto é que a menina cobrou. Aí eu falei, tá feito o negócio. Aí eu falei, tá feito o negócio. Daí ele falou, então tá bom. Mandou um caminhão entregar essas tábuas. Mas deu um ribuliço. Nós pegamos um caminhão alugado de um caba e veio trazer essas madeiras tudinho. E eu tinha uma mulher que trabalhava, andava mais eu também. E essa mulher, coitada, fez a frente. E ela falou, não, Lourdes, eu vou trabalhar com você, que eu vou estudar, que eu vou ser uma classificadora de grão. Eu falei, mas que é isso, mulher? Aí eu fiquei pensando, eu era classificador de grão, e hoje ela é. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, vamos batalhar e vamos ver o que vai dar na nossa vida. Ponhamos, mano do céu, essas madeiras, paguemos pro senhor fazer essa boate. O homem cobrou 1.200 fazer a boate, se eu te contar. De mão de obra. De mão de obra, Você tinha madeira, faltava erguer. Erguer. Aí, cadê o dinheiro para pagar esse homem? Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer corrida, como é que eu vou fazer essas corridas? Mas eu vou fazer para pagar esse homem. Aí, abri uma boate lá e eu falei, eu vou na minha casa, em Alta Floresta, vou ver o que eu tenho lá. De dinheiro. De dinheiro, que eu trabalhava com o Banco Amazônia, né? Uhum. Aí, vou ver o que eu tenho para me dar de entrada, né? Fui lá, em Alta Floresta, fui lá ver o que eu tinha no dinheiro e trouxe dinheiro para pagar essa mão de obra. Aí, deixa eu te contar. Aí eu venho de lá, contando para pagar essa mão de obra. Vem vindo, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ter que pegar essa estrada, chama Baiana, Estrada da Baiana. Uhum. Eu falei, vou procurar, por que essa estrada chama Estrada da Baiana? Aí tinha um cara assim, trabalhando lá na beira da estrada. Falei, por que essa estrada tem nome de Estrada da Baiana? Ele falou, não, dona, é porque tinha uma velhinha que vendia pinga. E ela não quis vender a pinga pro cara, o cara foi e matou ela. Falei, meu Deus, e eu tenho de passar aqui de noite. Ele falou, mas não tem nada não, mataram a baiana, já se danou o cara também. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, tá, fui lá, peguei meu dinheirinho, voltei por esse Lucas, tô chegando, passei ali do quilômetro 30, que eles falam ali, né, que entra pra Baiana, passei ali, vem vindo, 2 mulheres na estrada. Aí eu falei assim... Eu sinto o cheiro de história. Aí eu falei, 2 mulheres. Eu falei, ixi, essas 2 mulheres já vai dar certo, né? Já vou levar lá pra casa. No meio da estrada? A boate já tá pronta, né? As mulheres assim, de rua, assim que na beira de estrada, né, filho? Pegar carona pra ir todos os cabaré. Você já tava intencionado, já tava na intenção de fazer dinheiro no seu cabaré. Fazer dinheiro essa mulher pra pagar a chácara e pagar mão de obra, né, filho? Tá. Para com essas mulheres. As mulheres, pra onde você vai? Eu falei, eu tô indo pra Tapurá. Ela falou, dá uma carona pra mim? Eu falei, doce. Tava escurecendo. E eu pensando, falei, meu Deus, que negócio dificultoso. Eu falei, será que a colonizadora não vai tomar essa chacrinha de mim? Eu pensando. Eu falei, mas eu vou batalhar. Aí, tá. Chega com as mulheres, o carro pifa. Estragou meu carrinho. Eu falei, ai meu Deus, estragou meu carro e agora? Aí passa um caminhão de tora, as mulheres sobem nesse caminhão de tora e me larga lá sozinha. Eu sozinha na estrada. Eu falei, ai meu Deus do céu. À noite. À noite. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, é pra me mexer com essas mulheres, mas não sei, parece que... Eu falei assim, parece que... Aí já deu raiva de mim. Já começou a dar errado. Aí já assim. me dá errado. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele sentimento Aí eu olhei fazer, assim, eu fui e xinguei. Falei, essas putas não é de Deus, essas putas é do diabo. Fiquei braba, sabe, comigo mesmo. Aí, lá e o carro ferveu, eu na estrada. Falei, ai meu Deus do céu. Sozinha à noite. À noite. Uma estrada de chão. Quando eu olho, veio uma caminhoneta.
com tudo. Passava os carros, não parava, dava com a mão, não parava. Aí veio uma caminhoneta, parou. Aí quando parou, quando você vai? Eu falei, Itapurá. Ele falou assim, mas você não é daqui? Eu falei, não sou daqui, mas eu estou pretendendo ficar aqui. Aí eu falei assim, eu ponho uma boate, estou querendo pôr uma boate. Comprei uma chácara lá na saída que já vai... ficou todo. Com uma cidade que chama, um patrimôniozinho, chama Anaté. Mas eu não vi falar isso. Falei, mas estou começando agora. Falei, eu só quero que você olhe esse carro e vê o que aconteceu. Ele olhou o carro e falou, meu Deus do céu, seu carro ferveu o cabeçote, pifou. Falei, ai meu Deus do céu, mas essa onda? Ele falou, não se preocupa não, que tem um mecânico bom aí, leva lá e arruma. Falei, tanto bom. Daí eu olhei nele, os dentes meio cavalados, né? Eu olhei assim, eu falei, como que é seu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Frango. Eu falei, Frango? Por que seu nome é Frango? Daí eu falei, negativo. Não mente, cara, que você é meu noivo. Aí ele falou assim... Não. Eu falei, você é meu noivo, cara. 16 anos você me deu um nó, você fugiu. Aí ele olhou assim e falou, meu Deus do céu, você que é da churrascaria gaúcha? Eu falei, Não acredito. Você que é a Lurdinha. Eu falei, aí nós se abraçamos. Era ele? Era ele. O caminhoneiro? O caminhoneiro, encontrei ele aqui. Passou por mim, me socorreu. Não é possível isso. isso. Eu pudesse chorar, abracei, falei, ó, cara, você é meu noivo. Ele falou assim, eu não sou noivo de ninguém. Eu falei, sim, você é meu noivo. Eu conheço você. Tem 16 anos que você me abandonou. O teu noivo. E eu guardo minha aliança. Eu tô chocado. Encontrei ele aqui, esse meu noivo. Você tinha aliança? Tinha aliança? Tinha, não, tem, desmanchei e fiz um anel. Você trouxe uma revista aqui, né? Tem a revista. E ele é vivo ainda? Ele é vivo, foi ele. Ah, tá. A gente não vai mostrar, mas tá bom, tá bom. Não vai mostrar, só falar. Aí fiquei faceiro quando eu vi esse noivo. Daí o noivo falou assim, olha, você me perdoa por tudo, mas eu tive lá no Paraná, tive de me casar. Foi tudo que sua mãe falou, você falou. Aí eu falei, então tá bom. Daí ele falou assim, eu me casei. Aí eu falei, que bom. Ele falou assim, eu já tenho... Falou nos filhinhos dele, né? Eu falei, então Deus que lhe ajude, você e seus filhos e sua mulher. Nós vamos ser um grande amigo. Porque você foi verdadeiro comigo e me ajudou. Levou o carro lá na minha boate, deixou meu carro lá. Daí mostrou onde que era o nome do mecânico, eu levei meu carro, arrumei meu carro. E até hoje, onde que eu encontro ele, mulher, oi, tudo bem, tudo bem? Você chegou na sua cidade em busca do homem que era pra ser, que você acreditava ser o homem da tua vida. E de uma maneira muito estranha, Pois encontrei, quebrar meu carro e o cara me socorrer. No meio de uma estrada vicinal, ninguém via. Ninguém me conhecia. Ninguém passava lá e justamente ele parou. Olha só. E a partir desse momento você já achou que daí o cabaré era pra dar certo? Eu falei, não, esse cabaré tem que botar quente. Falei, esse cabaré, vou abrir esse cabaré mesmo. E daquele dia em diante, meu filho, cheguei, dei a metade do dinheiro pro carpinteiro e eu tô lá, levando peça, numa serraria que chamava Canaúba. Eu levava peça lá nessa serraria, trabalhando no taxista, levava peça. Eu ia em Juara, o homem lá mandava eu ir buscar, pagava as corridas pra mim. Ele, a esposa dele, a dona Magali, foi muita gente boa, me ajudou. Chico Canaúba e dona Magali. São pessoas a agradecer. Só pessoas boas, eu só tenho a agradecer. Itapurá, os amigos, as amigas. Mas e o dinheiro? Você veio de lá com o dinheiro, com os R$1.200 e tinha não tinha, dinheiro pra pagar? 1.200, eu só tinha 600. Cheguei aqui e dei os 600 pro homem. Pro carpinteiro. Pro carpinteiro. Quando é umas horas da noite, se eu te contar, acontece um problema na Ana Terra. Se eu te contar essa história. É um distrito daqui. Aconteceu um acidente. Eu não conhecia o rapaz. Deram uma briga de faca lá. Não tinha quem fizesse essa corrida. Veio e me falou, só tem uma taxista que é de fora. Tinha um taxista ali na rodoviária. O taxista falou, eu não saio. Eu era um velhinho, né, que era o pai do dono do hotel.
eu não saio pra fora, mas tem a Lourdinha. Mas tem a Lourdinha. Aí foi lá e falou pra mim se eu fazia corrida. Daí eu falei, eu faço. Eu falei, eu faço a corrida. Aí Mas era corrida do quê? Era levar o defunto? Não, levar o homem na carreira. Eu falei, eu vou cobrar bem caro desse homem. Quem mandou ele fazer machucar os outros? Ele tinha matado. Você tá falando de mandar do homem fugir? Do homem fugir. Aí o homem pegou e eu fiquei com medo. Eu falei, vai que se eu matar... O seu carpinteiro tinha matado um cara? Não, um cara de Ana Terra, veio um cara chamar eu pra fazer corrida de madrugada. Falou, aí um homem deu uma briga lá e precisa de um táxi pra fazer corrida. Mas não falou que morreu. Falou que o homem só tinha brigado, que era pra levar o cara embora. Eu fui. E você era taxista? Eu era taxista. Só foi fazer a corrida. Fazer a corrida. Aí falei pra menina que tava cuidando ali do minha boate. Falei, ó, eu vou fazer uma corrida. A boate já tava funcionando? Tava funcionando um pedaço. E ele tinha construído uma parte? Eu tinha construído uma parte, eu tinha deixado a menina cuidando. Aí eu falei assim, sabe da coisa? O homem já tava terminando e faltava o resto. Eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu falei, eu vou lascar o pau nesse táxi. Aí chega esse homem, Lourdes, deram uma briga na terra. Deram uma briga lá e o homem parece que bateu, apanhou, sei lá, é pra levar o homem. Eu falei, ele vai ser uma onde? Esse homem, embora. Tá ele e a mãe dele. Eu falei, mas não acredito. Eu falei, onde que estão? Estão lá na terra, eu vou lá. Quando eu chego, tá o cara e a mãe dele. Aí eu falei assim, ô, taxista, corre. E meu golzinho desses quadradinhos, né? Eu fiquei assim, Isso em que ano, Lourdinha? Isso foi em 97 que eu construí ali. 97. 97 para 98. Aí a velha falou assim, não, é só levar nós nos parentes lá em Porto dos Gaúchos, Lourdinha. E não tem perigo não, tem uma fazenda lá, leva nós. Eu falei, olha, eu falei, se fosse Sinop, eu falei, Sinop é 800. Cuiabá, 1.300. Naquela época, uma viagem daqui para Cuiabá levava o quê? Um dia inteiro, se não for 2 dias? À noite, meu filho, você levava à noite, você chega lá em Cuiabá, era ali para ter 2 horas da manhã, 3 horas, porque a estrada de chão aqui, filho, o único que tinha asfalto era a BR, que ia para Cuiabá. Fez a corrida? Fiz a corrida. Aí eu falei, não, mas antes de eu levar esse homem, ele tem que pagar. Quanto que é a corrida para fazer essa volta? Eu falei, é 1.300. Mas por que 1.300? Eu falei, mas você não fez uma briga, cara? Você não pensou na briga e eu só vou por 1.300. Aí ele falou assim, mas você não faz 1.250, não? Como... Eu falei, esse cara deve ter matado alguém, né? Daí, você faz por 1.250? Eu falei, faço. Eu falei, só que tem que me dar o dinheiro adiantado. Que eu vou lá levar vocês. Peguei esse cabo. E fui levar. Eu e a mãe dele. Chegou lá, esse cabo foi lá pra casa dos parentes dele. Né? Eu peguei e falei assim, não. Esse negócio tá mal contado, né? Falei, será que esse cara não vai voltar, não vai matar eu e carregar meu carro? Meu carro era novo. Você sozinha. E eu sozinha pra voltar, né? A véia ficou pra lá, junto. Aí a véia falou assim, não, foi uma briga, Lourdes, não tem perigo não, dona. Foi só uma briga lá e não matou ninguém, não. Falei, porque, só sabe, se tiver briga e matar alguém, vai dar problema pra gente. Ele falou, não matou não. Aí deixei lá, homem do céu, peguei, vim pro posto, e chuva. Com esse dinheiro, rasguei o banco o banco do carro, rasguei com a mão, a espuma por baixo, rasguei, enfio o dinheiro dentro. Falei, pagar. Falei, se ele brigou lá, tem que ser caro mesmo. Pensei comigo, né? Aí eu falei, vou esperar amanhecer o dia, lá em Porto dos Gaúchos. Amanheceu o dia, peguei esse táxi, dormi dentro do táxi. Só lavei a cara de manhã, o cara do posto falou, mas então onde que você vem? Falei, vem vindo aí de Alto Floresta. Toda lambecada de barro, né, que era puro barro. E vim-se embora, filho. Eu cheguei
aqui em Itapurá. E o dinheiro dele, mas daí não tinha alguém devendo aí, ninguém? Você não estava devendo ele? Você já tinha pago 600 e ele executou 600. Só faltava o resto. Mas se ele não tinha executado, você não tinha que pagar outros 600, que era 1.200. Se ele não tivesse pegado essa corrida, eu não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. O resto, tá. Porque eu dei 600 para os de Alta Floresta, né? Do banco. Mas essa pessoa que você carregou não é o teu pedreiro? Não. Esse era um que tinha brigado, nem eu conhecia. Ah, tá bom. Aí, então você topou essa corrida toda para você conseguir o dinheiro para você pagar para construir o cabaré. Para terminar o cabaré. Para terminar, meu filho. Para terminar o cabaré. Para terminar o cabaré, que esse cabaré aqui, e aí olha aqui, tava fazendo ele de madeira, pobrezinho. Ele era feio. Aqui, mostrar? Aí, ó. Depois a gente vai mostrando aí aqui, ó, como é que ele era, as fotinhas dele. Tem aqui, mas a gente vai mostrando, vai colocar na tela. Ele era assim. Ou seja, você construiu do jeito que dava, do jeito que tinha. E agora, falando de cabaré, começou a tua vida no cabaré. Foi. Você foi com a cara e a coragem. E a cara e a coragem. Nunca tinha sido dona de cabaré. Nunca mexi com isso, porque minha família era evangélica e eu também, né? Foi larguei. E aí? Bateu no peito, falou, tem um cabaré agora. Falei. E como é que foi depois? Aí comecei a trabalhar, minha filha. E como é que foram as primeiras meninas? As meninas que veio eram as minhas passageiras de Alta Floresta. Assim, no começo? Eu tinha vergonha de procurar mulher, até hoje eu tenho. Mas aonde eu chego, todo mundo faz amizade comigo. Fala, Lourdinha, o que você mexe lá em Itapurá? Eu trabalho lá com a casa noturna. Todo mundo é amigo. Mas naquele tempo, um cabaré era o maior bicho do mundo aqui em Itapurá. E como é que faz a proposta para uma mulher, para ela trabalhar assim? Elas sempre ligam pra gente, como é que tá. Hoje é assim, hoje é assim, mas naquele tempo, você falava assim, eu tenho uma casa noturna. Quanto que é lá? Porque o meu é 100. Naquele tempo a chave era 30, né? O meu é 100. Eu falei, então bora, mulher. Lá. Eu falei, e as doses? Que as doses nós vendíamos 15 conto, né? Eu falei, como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Porque essas mulheres vão me roubar, esses diabos. Eu pensava comigo, né? Porque eu nunca tinha mexido no cabaré. Aí eu ficava... Aí tinha uma menina que já era, assim, bem sabida, que trabalhou lá em Alta Floresta, Bate. Não, Lourdinha, assim. Ela foi te dando dicas. Foi. Eu falei assim, Lourdinha, nós pagamos a comissão para as meninas e tiro das despesas. Eu falei, pois é. E naquele tempo era um bicho de 7 cabeças aqui nesse Itapurá. Aí essas mulheres chegavam, meu filho. Mentia que ia para Paraná, vinha pro cabaré. Mas como é que você conhecia essas mulheres? Porque eu era taxista, eu conheci todas as meninas lá em Alta Floresta, que eu rodava. Aí você trouxe as primeiras lá de Alta Floresta pra cá? Eu trouxe 15 mulheres de Alta Floresta pra fazer a inauguração aqui. Teve festa de inauguração? Teve festa. O povo... E você era nova aqui, tinha... E a lista de convidados, como é que foi? Você já conhecia um monte de gente? Ixi, nós fizemos amizade, devemos muita ajuda do primeiro mercado que tinha aqui, que vendeu colchão pra nós. Você precisava de vários colchões pra montar os quartos. Vendeu colchão pra nós. Nós temos a primeira foto da Martinello. Nós compramos tudo fiado da Martinello. Tudo. Comprou tudo fiado. Fiado e no mercado também. Eu falei pra mulher, nós somos daqui, eu vim pra cá, tem dinheiro, essas mulheres, elas compram bastante, como é que eu faço? Ela falou, não, Lourdinha, leva um fardo de arroz, um fardo de feijão, e taca ovo nessas mulheres. Eu falei, mas é mesmo? Eu vou tacar ovo nessas mulheres mesmo. E galinha. Compramos galinha lá, minha filha. Tudo mais barato. Tudo mais barato. Compramos, né? Os pacotinhos, tudo coxinha, tudo arrumadinho. É uma grande senhora hoje aqui dentro de Itapurá, que me ajudou muito aqui dentro. Aqui em Itapurá. E graças a Deus... Aí começou. Teve festa de inauguração. Bombou a inauguração? Deu dinheiro. Nós não era acostumado a mexer com muito dinheiro. Deu um dinheiro, filho. Deu um dinheiro que nós nunca tínhamos. O olho brilhou. Vixe, marido, deu aquele dinheirão. Aí nós começamos. Eu falei, menina, como é que nós faz? Não tem banco aqui, não tem nada, como é que nós vamos mexer? Ela falou, não, Lourdinha, nós botamos dentro das sacolinhas e nós jogamos no forro. Esconde lá no forro. Escondi o dinheiro em cima do forro? No forro da casa, da boate. Nós ponhamos o nome de cada sacolinha. E os dinheirinhos dentro das meninas, o dinheirinho nosso. Aí, Deus abençoou, veio um tal de banco chamado Banco Balmerindo. Primeiro banco que teve aqui. Aí nós abrimos conta no Banco Balmerindo, nós tínhamos continha. Aí as coisas foram evoluindo. Foram melhorando. Um vinha ajudava nós. E esse primeiro cabaré tinha luz, coisa? Como é que era? A luz era motor, o povo desligava a luz
desligava a luz, largava nós no escuro, ia lá mentir pra nós, mentia pra nós. Se eu contar pra você... Era sabotagem. Não queriam que tivesse aprontava com nós. Desligava a luz de vocês? Fazia isso? Desligava a luz, subia no poste, desligava a luz, deixava nós no escuro. Tudo por preconceito. Vige, de moto. Aí um cara pegou, nós ganhamos. Aí um cara fez, o cara ó, é muito conhecido, ia lá, desligava, cortava, não tinha eletricista aqui, e nós ficávamos doidos atrás de eletricista, não tinha, era aquele rolo danado. Aí o povo ia lá, brigava, mentia para nós para beber nossa bebida de graça, mentiram para nós que era polícia, e nós ficávamos todos tremendo, oh, meu Deus, polícia? Aí chegou lá o carro, cheio de arvinha na carroceria, aí nós olhamos assim, a menina falou assim, ai, esses caras vão pro sítio plantar árvore. Daí nós falamos, será? Fica quieta, minha mãe, não sabe disso. Daí os caras, oi, tudo bem? Quem que é a dona daqui? Eu falei, sou eu. Aí eu falei, sou eu bem quietinho, sou eu. Daí eu falei, quem é vocês? Nós somos polícia de Lucas. Eu falei, vocês são polícia de Lucas? É, nós somos. Aí nós ficamos assim, mas por que vocês vão com essas árvores aí no carro? É porque nós temos chácara lá em Itaiangá e nós vamos plantar. Falei, e nós conhecíamos aqui, né? Só tinha naquele tempo 2 polícias aqui em Itapurá. Falei, meu Deus, só tem 2. Tava estranho esse mentindo pra nós. E você tava com quantos anos isso, Lourdinha? Isso daí, quantos anos que tinha chegado? Não, quantos anos você tinha nessa época? Tinha só 32 anos. 32 anos. Eu tava... O cara falando que era polícia. O cara falando polícia pra nós ficamos você assim... morrendo de medo. E eu morrendo de medo, porque eu falei, mas eu nunca tinha visto aqui quando eu cheguei, que jeito que era. Olha, Lourdinha. Isso é nessa época? Nessa época, eu tava com 32 aninhos. Aí. 32 aninhos, olha aqui quando eu trabalhava em Alto Floresta, taxista, aqui, ó. Quando eu fazia as corridas pras garimpeiras. Olha, Lourdinha. Dona taxista. Lourdinha, então chegou um monte de gente querendo passar a perna em você. Passar a perna em mim. Lugar, e aí tinha preconceito. Ai, que minha e você amiga. foi construindo foi construindo, trabalhando, né, devagarzinho. Seu negócio. E as meninas foram vindo depois de Alta Floresta. Daí não precisava de eu ir atrás de menino. Daí elas prenderam, elas vinham sozinhas. E o que você viu já dentro de um cabaré, assim, já tem 26 anos que você trabalha nesse ramo. O que você já viu, assim, de mais surpreendente, de histórias, assim, que do cabaré é o você seguinte, já viveu, que nós, umas pessoas... Porque muita gente trata isso como tabu, né? Lourdinha, não vai, ou preconceito. Naquele tempo era muito falado o cabaré, né? Aí o pessoal ia lá, brigava, batia nos outros, mas ficava assombrada. Aí eu ficava assombrada quando via, né? Aí a gente ia lá, o povo batendo, batia, brigava, aí vinha bebia, chegava as mulheres com as criancinhas, os caras estavam bêbados, pegava as criancinhas do colo das mulheres, jogava lá. Aí nós ia lá, pegava a criancinha, pegava no colo. Eu adulava as mulheres, né? Tratava as mulheres bem, as mulheres do cara, o cara tava bêbado, né? Eu dava conselho pro cara, cara, vai embora pra sua casa. Olha, aqui tu vai com essa problema, eu nunca mexi com zona, é a minha primeira boate. E você fica judiando o seu bebezinho, jogando aqui. Falei, não faz isso não. Falei, olha, você nunca se ilude com boate. Boate é o seguinte, eu tô tocando pra me ver como é que é a boate. Eu falei, como é que é uma boate? Boate é ilusão. O cara chega, bebe, festa, ganha dinheiro, a mulher ganha, toma o dinheiro dele, ele vai embora sem nada. E tá tudo de bem. Daí ele pensa que a mulher tá apaixonada por ele. Mentira. Volta lá, a mulher já tá com outro. Aí é feliz que não levou a carreira. O cara quer entrar no cabaré e espera que aquela seja a mulher da vida dele. Seja a mulher da vida dele. Chega lá, tá gostando daquela mulher. Eu apaixonei. Volta lá, a mulher tá com outro cliente. Tá com outro, Quer brigar. Quer brigar. Talvez larga a família em casa, vai lá atrás. Mas lá não é. Lá é uma coisa rotina. É uma coisa que o cara tem sua casa. Ele cuida de sua esposa em casa, porque mulher de cabaré não lava cueca de macho. São sem vergonha. Elas só querem cuidar delas. Tem de cuidar da de casa, que é a de casa que é a vencedora. Eu botei um cabaré porque quando eu tinha um marido, meu marido me chifrava. Era só mulher de cabaré, só gastando. Falei, mas que coisa, meu Deus. O que tem essas mulheres? Eu falei, vou botar um cabaré, ver o que essas mulheres têm de bom. O que essas mulheres fazem de tão bom?
Lourdinha, quem entra num cabaré pra trabalhar no cabaré, como é que a gente trata as pessoas? Elas são o quê? Garotas de programa? São as moças da noite, né? Que trabalham da noite, né? Garota de programa. Mas quem entra lá e a senhora, dona de um cabaré, todo mundo tem plena certeza que aquilo é um trabalho. É um trabalho das mulheres. Quem entra lá é pra ser satisfeito. Isso aí, contente, deve pagar e não dever favor. Porque o cara o cara que vai no cabaré, ele paga lá a mulher, não deve favor, né? Tem nada de ver lá, né? Cada um com seus problemas, né? Agora vai lá, quer brigar com a mulher, porque a mulher tá com outro. Não, falei, não, você não pode fazer isso não, você vai cuidar de sua casa, se você vergonha. Homem ciumento dentro de cabaré. Dentro de cabaré. Pode um negócio desse? Pode dentro de cabaré? Esse ciúme da mulher que é de todo mundo? Esse é um problema que começou antigamente, lá atrás, e ele ainda vem até hoje. Ainda acontece hoje em dia ou não? Não, agora não acontece muito, que agora já tá tudo acostumado, né? Mulher casada, homem casado, de vez em quando, né? Sempre quando quem faz raiva, hoje tá tudo em comunhão, né? É difícil você ver pessoas falar assim, Lourdinha, quando chega um doido, fala, Lourdinha, arruma um homem pra minha mulher, pra nós fazer um troca-troca. Eu falei, menino, cria vergonha dessa cara, menino, que coisa é essa? Tia, você é tempo antigo. Falei, no meu tempo antigo, não via essa sem vergonha, essa doida, não. A gente vê agora, cara. Foi nesse tempo, a gente não via essas doidinhas, sabe? Os caras pedindo pra arrumar um homem. Pra mulher deles. Lourdinha. Mas eu quero ver. Se você chegasse e aparecesse assim, tá bom, consegui um homem. Como é que que eu vou falar pros outros? Não, mas será que iam topar? Eu acho que daí chega na hora do vamos ver. Agora, essa conversa. Essa conversa pra ver a cara da gente, né? Experimentar, esse povo é danado. Mas hoje tá tudo, né? O povo leva tudo de brincadeira. Uns levam suas mulheres. Quem tem suas mulheres, né, de negócio, leva. Quem tem seus maridos de negócio, já faz logo o que negócio. É mulher de negócio e marido de negócio? Marido de negócio é que vai, né? Os maridos aceitam o que as mulheres querem. Não tem, não dá briga, não dá nada, são tudo amiguinhos, né, filho? É o casal. É o casal, e o homem e a mulher, eles vão até lá pra buscar se satisfazer lá dentro. Pra ter seu envolvimentinho, né, filho? Rola ao contrário também? Rola tudo. Se a gente for fazer aqui um podcast só pra falar das fofocas, você sabe dessas fofocas todas, né? E, aliás, é um tabu ou dá muito homem casado em cabaré? Dá uns homens casados, eles não falam que é casado. Aí chega assim, brinca com as meninas, né? As meninas quando começam a se apaixonar, porque a gente é velho aqui, conhece todo mundo, né? Quando eu vejo, não vão estragar a vida dos outros, né? Vamos trabalhar aqui. Aqui é um local de respeito. Eu falo, aqui é um cabaré, que aí vem aqui, o que morreu aqui, que fez, fica por aqui mesmo. O que aconteceu aqui, fica aqui. Fica aqui. E quem sai daqui e vai pra rua, fica pra lá, que são casados, tem sua casa. Essas mulheres que estão em sua casa, que tem mulher que fala, puta, não sei o quê. Mas tem mulher que a gente tá por aí, não é falando mal, não. São mais putas que as putas de cabaré. Porque as putas de cabaré estão no lugar 10. Elas não saem de lá pra vir estragar o casamento dos outros. E nem tomar marido dos outros, nada. Elas estão lá. Porque lá a gente tá vendo, que elas sabem, se elas fazerem coisa errada, elas ganham multa. Se elas andarem mexendo lá e estragar o casamento dos outros. Tem uma multa lá no cabaré que eu ponho. Se brigar lá, tem que pagar 1.500. Porque daí nós vamos ocupar a polícia, vai lá brigar atrás, tomar o tempo da polícia pra ir lá ver briga de mulher, né? Você quer menos problema possível com a sua vida. Claro. Se brigou lá dentro, tem que pagar uma multa. Tem que pagar a regra multa. É tua. 1.500. Porque nós não vamos ocupar a polícia, às vezes a polícia tem um serviço mais forte lá para ela cuidar, lá para ela ver alguma coisa mais importante. Mais importante. Chamar aí nós vamos lá, empatar a polícia para briguinha de mulher. Então eu já boto assim que nego tem medo, ele não briga. Pronto. Tem muita coisa que rola aí, então a gente já sabe que tem homem que leva mulher pra ir. Faz suas coisinhas, né? E rola o contrário, a mulher querer assim. Apesar de que você não tá lá dentro pra saber, né? A gente não vê, né, filho? Mas a gente só recebe, a gente cobra. Quem leva suas mulheres lá tem que pagar também. Quem quer negócio lá.
Porque daí porque daí as mulheres, né, filho? Leva lá suas mulheres, bebe. É que daí você tem um espaço próprio pra isso, né? Nós temos um motel, né? Daí a gente... E aí a pessoa aluga a hora no motel. Eles alugam, vão pra lá, né, filho? Pega lá, vão dormir. E a quantidade de pessoas que você cobra por pessoas, vai tantas pessoas nós dentro cobre por do hora, quarto? né, filho? Nós cobramos o horário do motel, Daí a pessoa tá pra lá, daí nós não quer saber da vida da pessoa, a pessoa fica pra lá, pra lá. Minha boate não tem quarto, é só lanchonete e salão. Você tem uma boate e anexa tem um motel. Quem quiser vai lá no motel e faz o que quiser lá. Faz o que quiser lá. Daí quarto. A gente não tá vendo, tem nada a ver com isso, né? Falar nisso, Lourdinha, eu vou fazer uma pergunta aqui super... A dona do cabaré, ela tem que ser uma mulher assim como as mulheres que trabalham pra ela? Não, ela não pode, porque ela não pode andar namorando. Tem 26 anos que eu moro aqui, eu só tenho um bebinho lá em casa. Tá casada? Não, eu só tenho um namorado. Um namorado. Não pode, porque vai estragar as mulheres de ganhar dinheiro. A dona não pode fazer isso. A dona tem que manter respeito. Aonde que ganha o pão não pode fazer coisa errada. Senão você vai dar prejuízo. Vai tomar prejuízo. Porque daí a gente vai fazer coisa errada, vai beber lá e vai ficar bêbado, e daí? Aí vem os mais espertos, rouba a gente nem vi. Isso a gente já tá bêbado. Tem que ficar bem acordadinha, né, Lourdinha? Ninguém passar a perna em você. A gente tem que ficar sadia, em pé. Lá pronto. O bicho que passa aqui, a gente tá vendo que bicho que é. Né? Tá certo. Se a gente fazer coisa errada, aí mistura, vi. Aí ninguém sabe quem é dona, quem é mulher quem é mulher de programa. A dona fazer programa desgraçou tudo. Eu tenho 26 anos aqui. Filho, tem 26 anos aqui, você pode ver por tudo quanto é lá. Nunca uma mulher chegou e xingou eu lá na minha boate e falou: você estragou meu casamento, você namorou com meu marido, você andou ligando pro meu marido. Pra mim ligar pra uma pessoa, só se der algum cheque para algum funcionário. Gasta lá. Tem história. Se a pessoa paga cheque pro seu funcionário e vai lá em casa e gasta, ou volta para trás o cheque, né? E tá o número do telefone no cheque, daí eu ligo e falo: fulano, seu funcionário esteve aqui, gastou, e aí tá um já vai cheque. Saber onde eu fui no banco e o cheque voltou. Só que eu não depositei, mas não sujar o nome do senhor. Aí, o senhor manda um Pix aí? Não, manda um Pix. Já vem logo, paga, pronto. Já resolve. Mas antigamente, o povo dava cheque, não pagava gente. Tem 25 mil de cheque. Tudo voltado. Até hoje? Você Até hoje. Isso? Que não recebeu? Que não recebi do tempo que eu cheguei aqui. 25 mil de cheque. Levou, então, muito prejuízo? Levei muito prejuízo. Até hoje? Ainda rola até isso? Hoje, ou era não, só antigamente? Hoje não tem, ninguém mexe mais. Não dá mais prejuízo. Até porque é cheque, né? Hoje é difícil trabalhar com cheque. Né? O pessoal hoje trabalha com cartão. O pagamento já acontece ali pronto. Não tem mais problema, graças a Deus. Mas você teve muito problema com cheque? 25 mil? 25 mil de passou cheque. Muita perna? Foi lá, consumiu e não pagou pelo negócio? Pois é, ela pegava, né? Naquele tempo, as mulheres ficavam 2 anos, 3 anos com a gente lá, né? As mulheres que na renda da fé davam aquela rodada de bebida. Ai, vou pra fazenda. Tal dia sai meu pagamento. Não vinha. A gente comprava os caminhão, ficava devendo, esquentando a cabeça, os outros cobrando a gente. Hoje não tem nada disso. A gente, se tem dinheiro, vai lá e compra bebida pra gente vender. Vendeu aquela, a gente vai lá e compra outra. Aí agora a gente não faz assim, estoque assim. Vai chegar uma pessoa gastar 8 mil, 6 mil, mas naquele tempo a gente não tinha base, a gente vendia fiado um monte. A gente tava vendendo. Um pouco a gente recebia, outro pouco não recebia, né? Mas tem gente boa ainda hoje que fica devendo para nós, mas acerta, tudo certinho. Chega todo dia 5, eles gastam lá, eles pagam metade. Quando der dia 5, eles mandam o resto para nós. Da bebida. Os das mulheres já são... Eu falo, não misture dinheiro de mulher com meu dinheiro. Você... São coisas diferentes. Você tem um local que é um ponto de encontro para os homens. Que lá eu já tenho minha lanchonete, lá é separada, né? Não tem quarto de mulher, não tem nada. As mulheres quiserem algum problema, vai lá pro motel. Que lá não tem nada a ver com a vida 10, né, filho? Lá estão pagando, né? Quiser dormir, dorme lá.
né? E hoje em dia, como é que funciona esses contatos? As meninas buscam você para elas trabalharem para você? Elas ligam, né, filha? Elas ligam, elas... Normalmente, quem que são essas pessoas, Lourdinha? É uma menina que ela tá meio assim com a vida? São as meninas que não tem emprego, né, filho? Que não tem emprego. Daí elas falam, ó, eu tô aqui, não tenho emprego, eu tô aqui rodada, tem uma vaga para mim aí? Amanhã vai chegar 2. E como é que funciona para essa negociação entre vocês? Você conversa e fala, ó, pode vir, tem lugar aqui, como é que funciona? Eu falo, pode vir, se vocês quiserem vir trabalhar, pode vir, só que vocês... A gente não tem nada a ver com a vida de vocês, só que se vocês tiverem algum costume, algum problema, não pode misturar aqui com o nosso serviço. Porque nós não tem tempo de estar ocupando autoridade aqui. Porque já deu um problema. Você só pede que a pessoa chegue sem causar problema. Sem causar problema, a gente trabalha, a gente ajuda. Se não fazer nada, puder ir embora, ó, Lourdes, eu não tô bem, eu tô doente, nós ajuda, paga a passagem e manda embora de volta. Porque por causa dessas brigas, etc., o cabaré acabou se tornando um local assim, né? Que as pessoas de primeiro, o povo brigava, né? Então eles discutiam, daí as mulheres ficavam devendo pra mim, Lourdinha, eu tô devendo. Eu falei, não, tá perdoada a conta, você vai-se embora. Umas de coração mandavam o dinheiro lá pra cá. Perdoar a conta? Vixe, já perdoei de muitas meninas. Outras meninas davam uma doidice, porque quando eu abri ali eu não conhecia, né? Que era alguma coisa química, algum negócio. Eu pensava que era tudo cachaça, quebrava minhas coisas, ficava doido. Falei, Jesus, o que é isso? Sabe que eu tenho que vender meu cabaré? Eu falei, não vou vender esse cabaré. Eu boto essas mulheres. Nunca fui na delegacia da parte dessas mulheres. Nunca cacei problema na autoridade pra dizer assim, ó, vocês vêm aqui que as putas estão quebrando pau, quebrando minhas coisas, acabando com as minhas coisas. Aí é isso que elas tinham a dever por você, porque quebrou alguma coisa, daí ela gera uma dívida. Porque as ficavam bêbadas. Porque até então é você quem tem que pagar. Como é que funciona? Funciona Ou elas, assim, você aluga um quarto pra elas? Elas alugam um quarto, o quarto paga R$100. Não, mas a pessoa pra ela morar. Pra morar mesmo, paga a taxa. Ela paga R$100 por mês? Paga R$100. Por mês? Não, por semana. R$100 por semana, R$400 pra por mês, morar basicamente. No motel. Pra morar lá. Tem o comida quarto nós dela. não cobra. Nós damos comida. Pouso. E aquele... Tem ar-condicionado. Esse R$100 que nós cobramos é uma taxinha. E aí acaba vocês mostrando para elas um lugar, você dá a oportunidade para ela falar assim, ó, aqui é um cabaré, então você vai arrumar clientes aqui. Aí acaba se tornando uma rede, ela fala uma para outra ali, e as outras vão vindo, né? Ela busca homens ali, ou pessoas que vão lá para se satisfazer de alguma maneira, e aí ela vai ganhar dinheiro com aquilo. Vai ganhar dinheiro com aquilo. E aí ela vai alugar um quarto do motel para ela fazer aquele... E aí você ganha nesse programa aí. A gente ganha do motel. Do motel, você ganha do motel. Mas dentro da sua lanchonete, que é a nós vendemos as bebidas. O que você ganha é com bebida. Nós ganhamos com bebida. Das meninas não ganha nada. Nós não ganha nada delas. É delas, o negócio delas é delas, né? Porque se nós andar pro Então, quanto mais tiver, melhor para todo mundo. Melhor para elas, melhor para você também. O que é delas é delas. A gente não usa o que é delas. O que é delas faz o que elas querem. E daí, como é que faz para você aceitar? Você olha alguma coisa, tem um pré-requisito, tem que te entregar currículo. Aqui, Lourdinha, tá aqui o meu currículo. Você vai me contratar? Elas pegam e ligam. Elas ligam, igual tem 2 aqui. Elas ligaram para mim. Vão chegar amanhã. Tem 2 aí. Aí tem uma caminhoneira. O que elas falaram aí? Ó, olha como é que ela é bonita. Ó, amanhã eu tô aqui. Então aí, ó. Ela já ligou pra mim. Amanhã? Que amanhã. Amanhã eu vou, ela escreveu amanhã eu vou. Então, amanhã eu vou. Aqui a outra aqui. Que é a caminhoneira. E aí elas vão pro... Aí você cobra, você ganha o preço do motel, ali o valor do motel, do horário. A taxinha do motel. E aí elas cobram outro valor do cliente também. Daí ela cobra os valores do cliente. Que seria o valor do programa. Que é o valor delas, né? Daí que aí ela pode fazer o preço que ela quer? O preço que ela quiser. A gente não tem nada assim com a vida dela particular, né, amiga? A gente não se entra no meio. Deixa pra lá. Aí, se der algum problema lá dentro, elas que tem que dar os pinotes dela. E a outra falou o que aí? Cadê a outra aqui? E se parecer alguém que
que roubar alguma coisa, a gente faz entregar. Pega Você já passou muito perrengue, né, Lourdinha? Nós peguei muita menina cheia de problema. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui em Itapuraí. Você já é, como se diz, né, macaca velha, né? Então hoje, graças a Deus, Ninguém dobra a Lourdinha, não? Não. A gente, de vez em quando, parece uns doidos lá. Eu dou cada briga, você não viu naquele dia que eu te mostrei? Eu não sei, Lourdinha, não sei nem do que você tá falando. Não sei do que você tá falando, Lourdinha. Do dia que nós conversamos. Ai, meu Deus! Espera aí. É mesmo, tem. Essa Lourdinha tem história, hein? Tem muita coisa aqui. Tá, mas e daí, enfim, não precisa mostrar outra mensagem. Eu ia mostrar a caminhoneira, mas não precisa. Mas ela falou o quê? Que ela vai chegar, a caminhoneira, eu tive de mandar 100 pra ela. Aí tem que mandar quando eles estão de táxi na estrada, né, filha? Pede ajuda. Pede ajuda pra gente, a gente Olha, vai e paga. Indo pra ir, você não paga o meu ela atrasado? fala assim, Lourdinha, eu tô aqui na estrada e eu tô sem dinheiro, preciso pagar. Você pergunta se ela já trabalhou, se ela vem de outro caminhão? Eu não procuro nada. Você não quer saber de nada? Eu não procuro nada, não. Eu só procuro se Quem ela... tiver interesse, que elas mostrou o documento, é maior eu só dou de idade. conselho para elas se elas têm outro tipo de costume diferente. Aí nós tem medo, né? Nós não... Aí nós fala para elas que nós não pode ter pessoas que têm problema. Você pega uma pessoa, vem com uma tornozela, nós tem medo. Tornozeleira eletrônica? É porque daí é certeza que já foi julgado, condenado. Aí tem algum problema. Daí a gente não quer, né? Chega uma pessoa assim, a gente não quer complicar a pessoa, né? A gente, né? Uhum. Então a gente já tá sabendo que ele tem problema, então ele que fique pra lá com os problemas dele, né? Pois é, filho. Então larga esse celular aí, bora conversar? Bora conversar. Ainda tem conversa. Você pensa que tem gente que vai ficar assombrado por nós. Lourdinha, a menina chegou, vai ter pouso. Vai. E aí como é que funciona? Não, peraí, qual outra pergunta? Que história que você tem aí pra contar? Não tem uma história muito massa pra gente saber aí, não? Tem muito massa assim de... Não, tem uma, mas é muito ruim, porque as pessoas... Meu Deus, tem que cuidar, tá bom. Mas e qual história que a gente tem? Alguma história que pode contar? Tem história aí pra nós contar. História dos nossos. Tem história de alguma vez você teve que fazer cobrança e uma mulher e o cara ser casado e a mulher descobrir? Teve gente numa oficina. Teve gente. Aí a gente foi lá cobrar, né? Daí a mulher falou assim: você não sabe que ele é no cego? A mulher do cara. A mulher do cara, eu perdi meu cheque. Sortou cheque lá embaixo. Mas você não teve problema, não? Porque daí falou assim, que a pessoa sabia que era você, que você era dona de cabaré. Sim, todo mundo conhece. Aí você chega lá pra cobrar o cheque, a pessoa não fica surpresa? Fala, já teve gente que a gente já foi cobrar, chegamos lá, a mulher ficou brava, nervosa, daí você não sabe que ele é no cego, Lourdinha? A gente dá nome a todo mundo, esse vagabundo. Meu Deus! E não ficaram surpresos, né? De saber que o cara ia no cabaré ou já imaginava? Já sabia, né? Sempre pessoa quando é errado não tem nada a ver, né? Ninguém empata quem quer ir nos lugares, né? É ruim quando dão nó na gente, né? Quando dá nó. Quem sai no prejuízo é você, né? Ué. Mas tem gente que apronta, a gente tem vergonha de lá ver a gente boa, né? A gente tem vergonha, mas tem hora que a gente vê assim nos lugares, a gente. Agora, né, com esse celular é mais fácil, né, filho? A gente fala, né? Fulano, vem aqui, dá uma forcinha pra gente, vem pagar nós tá precisando, né? Nós temos que pagar nossas continhas também, né? Que a gente tem problema, a gente paga as coisinhas, né, filho? Lá tem que pagar varal, lá tem que pagar imposto, lá tem que pagar tudo, né, filho? Já teve problema com as meninas, então? Já teve muito problema, Já teve os problemas meio feios com as meninas. Mas as que dá problema, mandam embora. Na hora. Falou, vocês estão brigando aqui, incomodando? Lá em casa não para muita mulherada hoje, porque hoje a gente conhece os erros das mulheres da noite. Muita mulherada da noite apronta muito. Então a gente tem de selecionar, apoiar pessoas que não tem problema, né? Porque a gente já está há muitos anos aqui. Nunca precisou de eu estar reclamando, dando parte de uma mulher, que a mulher roubou fulano, a mulher roubou ciclano. Porque se uma pessoa passar errado na minha maquininha, funcionário meu, falou, chegar um cliente e falar, Lourdinha, passou mais na maquininha, lá roubaram eu, Lourdinha. Eu sou muito mulher, pego e devolvo o dinheiro, sabe? Tanto que eu pego, tô ligando. Devolvo porque, mas não queimar lá.
Porque a gente já mora aqui 26 anos. A gente não quer problema, né? A gente quer um dia que a gente vender lá, que eu penso de vender também. Ah, você não quer. Uma hora você tem que aposentar. Porque eu já tô ficando velhinha, né? Aí eu tenho de vender. E o negócio tá valioso hoje? Vale muito? Vale. Sem falar de valores. Sim. Mas o teu negócio vale muito? Lá não vale muito, mas vale. Porque, ó, eu paguei 4,5 mil só no terreno. E hoje foi avaliado, meu. E hoje o ponto tá ali. Ali tá tudo pronto, então né? O preço dele. Veio um cara ali dos Estados Unidos que ele mexe com placa, ele vende placa no Brasil. As placas solar, né? Ele monta, em toda cidade ele monta um depósito. E ele foi lá em casa e falou pra mim que ele queria comprar lá, fazer do motel alojamento pros funcionários dele. Ah, mas daí vai ser outra coisa. Você quer continuar o ponto ainda. Aí queria comprar. E lá da minha boate, lá da minha lanchonete, ele queria fazer uma cantina. Aí seria outro negócio. Achei que ele ia manter ele não queria. O cabaré. Não, ele queria dizer ele porque lá já tava pronto. Aí foi lá e fez um preço. Foi lá e falou assim, Lourdinha, te dou 4,5 milhões nessa. Eu falei, olha, no tempo que dinheiro valia, eu paguei 4,5 mil. Mostrei pra ele. Eu falei, isso tem de valiar, isso tem de 26 anos eu aqui. Tem que ter valor essa chacrinha. Não pode jogar. Que quem me deu, ajudou a comprar essa chacrinha, não me dá mais. Quando não tem mais oportunidade. Porque naquele tempo, as colonizadoras estavam vendendo para crescer a cidade. Vendendo lote, vendendo chácara. Barato, com preço bom para todo mundo comprar, para a cidade crescer, né? Agora a cidade já está crescida, já está tudo com valor. Então tudo tem valor, ninguém vai mais vender mais nada. Agora quem puder pode, quem não pode, sacode. Lourdinha, e com as meninas, já aconteceu assim, a gente já viu por aí novela, filme, homem tirar mulher de dentro do cabaré. Isso já aconteceu já? Sim, tira, casou, foi feito. Nós fizemos 23 casamentos. Oi? Como assim? De pessoas que trabalham? Das mulheres que trabalham das mulheres. Com você? As primeiras mulheres que trabalhavam são casadas hoje. Sim, cuidado que vai falar. Cuidado que vai falar. Porque as mulheres que são casadas hoje são casadas no civil, são casadas com um parente de gente bem aqui da cidade. E hoje não trabalha mais com isso. Hoje não trabalha mais com isso, vive uma sua vida boa, com seu esposo, com nos seus... Conheceu o homem, ele conheceu o marido e... Conheceu lá e casou. Olha, então o cabaré dá casamento também? Dá 23 casamentos. 23 casamentos, Lourdinha. E eu não posso arrumar mulher pra limpar lá, pode ser feia do jeito que for, parece um diacho lá em casa. E leva embora. Eu fico sem. Você fica sem mulher pra sem limpar? Sem mulher pra trabalhar, não tem. Lourdinha. Olha, esses dias atrás, 3 meses lá, foi casado nesses 3 meses, 4 mulheres lá de casa. As mulheres miozinhas vão casar. Vão embora, casar. Os caras levam pras fazendas. E não acontece Tem mulher lá de casa que o cara tirou, pagou o estudo dela. Hoje ela é professora em Lucas. Gente boa. Olha, saiu lá de casa. Mas, Lourdinha, falando sobre isso, mas às vezes as pessoas elas têm um olhar assim, mas não tem, é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão, né, filho? Porque a mulher que ela quer casar, que ela sair de lá, que ela pensa que não quer voltar lá, ela vai respeitar seu marido. Porque ela saiu lá da boate, por que ela quer mais homem, né, filho? Por que ela quer aprontar? Se ela já foi lá, já saiu com todo mundo, já pensa todo mundo, todo tipo de homem, pra quê, né? Muitas delas estão lá porque precisam mesmo. Porque precisa. Muitas delas. Tem sua família, que tipo de história tem o seu filhinho. Eu já ouvi assim, que elas não acham emprego. Tem mulher... Por que não acham emprego? Porque tem delas que não acham emprego, porque... Na cidade delas são muito pobres, muito devagar, elas não têm emprego. Larga a família, larga a família. Tentar algo fora, porque se for tentar algo na cidade dela... Aí chega ali em casa, elas trabalham, tem 10 que não sabem nem trabalhar, né? Porque elas acham que chegou ali já vai ficar rica. E aí tem que passar por um estágio? Como é que faz esse treinamento, Lourdinha? Elas têm que fazer elas têm de saber. Tem que chegar sabendo. Chegar sabendo. Olha, se as meninas, a casa tá aí, né? É só trabalhar. Você dá o local pra trabalhar.
Nós estamos ali para trabalhar. E o que que precisa de uma mulher para ela permanecer lá? Se ela quiser permanecer por muito tempo, ali trabalhando com você, basta ela... vai ser aquela que tem mais clientes? Ela tem mais probabilidade de continuar contigo, é isso? Não, elas querendo ficar lá, elas ficam. Fica 2 meses, 3 meses. Mas se não arrumar nenhum cliente em 2 meses? Se não arrumar nenhum cliente dentro de uma semana, você já vê se ela é boa ou não. Aí você já pensa em mandar embora. Amiga, não, eu não mando embora, eu fico com dó, né? Porque vem muita mulher ali, oh meu Deus do céu, Lourdinha, que nem tem as coroas, né, amigo? Aí as coroas? Chega as coroas. Você eu fico com dó, porque as coroas chegam, muita pessoa que ficou na vida, não se acordou, né, filho, pra vida. Tem muita pessoa que só vive disso. Então essas pessoas que vivem disso, só vivem de boate, trampo de boate, não lembrou que essa é para as pessoas que estão jovens, né, filho? As pessoas que estão jovens, mulher jovem, porque tu vês o cara fala, eu já tenho uma coroa na minha casa, eu vou dar uma andada lá, chega lá, ninguém quer coroa nem boate, né? É uma coisa meio estranha, né, para você desfazer de uma coroa. Mas gente, com jeitinho a gente conversa. Mas você já teve coroa trabalhando com você. Essa semana mesmo. E elas conseguem trabalhar ainda assim? Sim, vão trabalhar e eu fico meio sem graça, né? E aí uma vez chegou umas coroas lá em casa, eu fiquei com vergonha, né? Chegou um cara que ele é muito conhecido da gente, ele fica na fazenda. Ele fica de 6 meses. E eu tinha umas 6 meninas novas, né? 10 meninas olharam assim e falaram, Lourdinha, essas velhas não vai fazer nem pro fundo. Falei, Jesus amado! Desanima não, menina. Ela falou, Lourdes, essas velhas não vai fazer. Eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos desfazer das pessoas, então vamos fazer o seguinte, elas vêm ganhar um dinheirinho delas, vão embora, né? Tem muitos que chegam com os filhos, toca de casa, toca suas mães de casa, suas mães ficam desesperadas, não tem pra onde ir, tem que pagar um aluguel. Não tem quem paga. Acaba descobrindo? Não, assim, briga dentro de casa. Brigou em casa por algum motivo. Aí ela teve que sair de casa. Aí saiu de casa, que nem já aconteceu lá em casa, né? De chegar a mulher em casa, que nem vai nos outros cabaré. E tem gente que falou, o asilo é lá na Lourdinha. Mas por que o asilo é lá na Lourdinha? Porque vão para esses outros lugares, não aceita. Aí o que acontece? Eu tenho dó, porque comida não nasce, amigo. Eu faço lá uma panelada de comida lá, falo, amiga, senta aí e come. Senta aí, você come hoje. Aqui o povo é meio, não é chegado assim, as pessoas maduras, mas muitos não é e muitos parece. Então você ganha seu dinheirinho, você pode ir embora na boa. Elas vão embora, sendo minha amiga, vão embora. Eu ajudo, pago uma passagem para elas, vão embora. Faceiro. Mas elas conseguem fazer um dinheiro? Às vezes faz. Tem vezes que elas fazem lá um troquinho lá, mas você sabe. Mas é porque o cara chega já os caras chegam com dó, né? Os caras também vão com dó? Chega aí. Será que é isso? Fica com dó. Esses tempos atrás apareceu uma mulher lá em casa. Mas alguém vai lá e vai querer... Sério, vai querer festar, né? Não, mas vai lá no cabaré pra ficar com uma mulher por dó, Lourdinha. Os homens fazem isso? Ajuda, nem fica com mulher, só paga, dá um dinheirinho pra ajudar eles. Chegou uma mulher lá em casa enrolada numa toalha. Mas nem faz nada. Nem faz nada, fica com dó dos pobrezinhos. Esse dia um cara pegou, bateu na mulher lá, queimou a roupa da mulher tudinho, documento. A mulher apareceu lá em casa, sem roupa, sem nada, enrolado numa toalha. Aí o que nós acontecemos? Aí nós olhamos, falei, nós vamos comprar roupa pra você. Aí chegou um conhecido nosso, assim, conhecido de cliente, de entrar lá. Falou, não, eu vou te dar 1.500. Vou comprar roupa pra você comprar roupa. E falou assim, Lourdinha, empresta uma roupa pra essa mulher, que eu vou levar ela na loja e vou comprar roupa pra ela. Vou comprar roupa pra ela. Em troca de alguma coisa ou não? Não, ajuda ela. Só pra ajudar? Ajuda, e vai embora mesmo. Fala, mulher, não quero aproveitar de você não quero nada com você não. Tô dando essa ajuda pra você. Então, pra você vir embora, pra você cuidar dos seus filhos. Vez, eu tenho filho. Eu fui morar com o cara, aí o cara me bateu, tocou fogo na minha roupa. Não tenho dinheiro, tem meus filhos lá esperando eu. O cara dá 1.500, milão, tá bom. E assim elas vão melhorando de vida também. E elas vão melhorando de vida, né, filho? Aí elas mandam dinheirinho pra casa 10, elas ficam por ali. Manda dinheiro pra casa. Manda pra casa. Tem muita mulher que só vive do corpo, né, filho? É uma coisa triste. A maioria dessas meninas que vêm de fora... Dá muito dinheiro fazer isso, Lourdinha? Dá pra fazer muito dinheiro? Tem muitas mulheres que têm sorte, né? Ganham muito dinheiro, sabe? Mas hoje em dia,
tem muita mulher tranquila, né, filho? Que tem muita tranquilidade com o cara, né? Namora com o cara e fica, né? Tem muitos que ganham, tem muitos que não ganham, né, filho? Tem muita mulherzinha nova, né, filho? Casa daí, né? Para sustentar a família, ajudar a família. E essas são as meninas que tem de ter a boate, John. Tem de ter a boate. Por quê que tem de ter a boate? Que seja mulher feia, que seja mulher... Por quê? Porque às vezes nós tem nossa família, nós tem uma filha. Aí passa o estrupador, come nossa filha. Se não tem uma boate na cidade. E lugar que não tem puto e pinhão, meu filho, a cidade não presta e não vai pra frente. Os peão que movimentam o negócio? Não é fazendeiro não, meu amigo. Não é fazendeiro. Eu ia perguntar se era os homens da grana. Às vezes fazendeiro fala assim, na política chega, mais água pra você. Na política chega, você tem de voltar pra nós aí, tem de ser o quê? Porque nós que, você tem essa boate aqui por causa de nós. Por causa de nós o quê, rapaz? Você... Por causa dos peão, tudo. Por causa dos peão, cara. Os peão, sim. Aí eu falo pra eles, cidade que não tem puto e nem peão, não vai pra frente. Porque quem gasta é peão. Peão e puta. Aí quem gasta os pobrezinhos. E agora me fala uma coisa. Eu já ouvi um negócio, Lourdinha, que tem homem, muito homem. E você já deve ter ouvido essas histórias assim. Que vão no cabaré só pra tomar uma cachaça. Pra beber. Porque às vezes paga pra mulher pra ir lá e não faz nada. Não faz nada. Chega lá, toma cerveja lá. Fica lá sentado só pra conversar com as meninas. De onde vocês são? Vamos lá em casa, dar um pulinho lá em casa. As meninas, não. Você tem que ganhar o dinheiro ali. Eu tenho de ganhar, porque onde eu como é aqui. Então eu tenho que pagar aqui pra Lourdinha. Tem que pagar as taxas aqui pra Lourdinha. E no mínimo tá chamando pra ir pra casa que é pra não pagar, né? Não pagar pra você ir de graça, né, filho? Quem não é besta. Mas acontece de ir pra dentro dos quartos lá do motel e largar de graça? Não. Eles não querem fazer nada. Só ficar lá bem tranquilinho. Conversar. Não, eles tem desse. Não ir pro finalmente. Já teve gente lá que não fez nada. Meu filho. Vai lá, conversa, paga as meninas e vai embora. Tem muita gente que se arrepende, né, filho? Dá um trauma. Porque você sabe, hoje em dia, não tem mais aqueles homens antigamente. Por quê? Porque hoje, muita bebida, os caras bebem, só quer festar. Vai lá, fazer amizade. Só quer ir lá pra ter um momento. Pra ter um momento, conversar, né? Às vezes é porque dentro de casa tá num ambiente muito ruim. Tem pessoas que, me xingaram na minha casa. Ai, meu Deus, tô atropelado, Lourdinha, eu vim pra cá. Aí eu chego aqui, essas mulheres não querem conversar com a gente. Eu só converso se for pra me ganhar. Se for pra me ganhar, não vou conversar. Foi conversa, eu sento na mesa e converso com eles. Falo, você brigou, discutiu na sua casa? Toma uma cervejinha, vai lá na sua casa, pede um perdão lá pra sua família, pra sua esposa. Você dá conselho. Eu dou conselho. Podendo perder o cliente, que ele pode ir embora sem gastar com você. Ele vai embora, não precisa ele gastar, ele vai embora numa boa, pra casa dele, cuidar da família dele. Porque a gente não sabe o que tá esperando ele lá, né? Ô, Lourdinha, uma vez eu ouvi uma história bem assim, de um amigo meu. Ele era recém-casado, eu perguntei como é que tá a vida de casado, não tá sentindo falta da vida de solteiro e etc. E aí ele me falou um negócio que, segundo ele, o pai dele contou pra ele. Ele falou assim, o dia que você sentir vontade, agora que você tá casado, o dia que você sentir vontade de se satisfazer com uma mulher, vai no cabaré. E não se envolva com ninguém fora do cabaré. Pra não estragar a família. Daí, no sentido de se relacionar com essa pessoa, porque sabe que dentro do cabaré pagou, não deve favor, né, amigo? E ninguém vai atrás. Você fez um negócio lá na boate, ninguém vai te estragagar, você pode estar com quem você tiver. E o que aconteceu lá, fica lá. O que aconteceu, morre lá. O que tem que falar pros outros? Tem que resolver o quê, né, filho? Que nem eu fiz, eu entro dentro do mercado, aí esses dias um cara falou assim, você queria tanto conhecer a Lourdinha? Fica me xingando por causa dessa Lourdinha, e a Lourdinha, gente boa aí, Foi lá, Lourdinha, vem aqui. Ô, Lourdinha, eu já fui lá, já andei pronto. Eu falei, não sou amigo, só de conversar com vocês e tal, e sua família. Eu falei assim, com o seu genro, sou amigo do seu genro. Amigo do meu genro, que foi? Falei, porque ele falou, porque minha mulher, eu chego lá, ela me xinga. Vai lá pra Lourdinha, vai lá morar na Lourdinha. Vai morar na Lourdinha. A mulher sabe. Mas eu não, eu sou amigo, ele apresenta eu. Hoje, eu sou amigo de todo mundo aqui. Encontro todo mundo aqui em Itapurá, casado, é homem casado, mulher casada.
Eu acho que não tem nenhuma mulher pra falar mal de mim. Falar, Lourdinha estragou meu casamento. Ai, fulano estragou meu namoro. Ai, Lourdinha fez isso, Lourdinha falou isso. Não, porque eu trato todo mundo bem com respeito. Eu trato todo mundo bem. Nos mercados se eu encontro alguém. Oi, Lourdinha, beleza, beleza. Oi, Lourdinha, como é que tá? Tá. Oi, Lourdinha. Tem algumas doidas que ainda intica a gente, né? Fala, Lourdinha, como é que tá as putas aí? Faz as brincadeiras. Com aquelas brincadeiras comigo, né? Salão, de vez em quando de salão. Lourdinha, como é que tá as putas aí? Fala, que puta, menino? Puta é na rua, que dão de graça. Lá não. Lá é puta profissional. As da zona é puta profissional. Aí vocês não são puta da sociedade. A puta sociedade é uma e puta cabaré é outra. Falar, as putas sociedade, elas dão de graça. A do cabaré tem de pagar o onde elas comem. Da sociedade, essa é a casa delas. Se dando valor. Não, elas têm que dar valor nelas, né? Ô, Lourdinha, eu acho que depois dessa entrevista, muita gente no Brasil inteiro vai amar a Lourdinha e vai sentir a vontade de conhecer um cabaré. Ué. Porque o cabaré... Mulher é permitida ir lá no teu espaço? Sim, ou não? pode ser casado, pode ser solteira, vai com seus maridos, nós atende tudo bem. Casado, namorado, solteiro, nós quando faz um bailinho, pode ser casado, pode ser tudo, entra lá, dança. Tem lugar que aceita e tem lugar que não aceita, né? Mas você sabe por que esses lugares que não aceitam? Esses lugares que não aceitam sempre tem problema, né? O meu lá não tem problema. Pode entrar quem for lá. Porque todo mundo me conhece, sabe? Que nós não tem rabo preso com ninguém. Pra que nós vamos estar empatando o povo ir lá? Não, você não entra no meu cabaré, não. É PPP. Não, tem esse negócio não. Vai lá, ó. Vai lá conhecer, né? E outra, as mulheres eu já falo. Quando você chega lá com sua esposa lá, ó. Eu falo pras meninas, ó. Trata fulano bem, cicana bem. Pra modo de eles não ficar com raiva. Porque tu vê se vai tratar o homem melhor e a mulher não, vai ficar com ciúme. Então nós chega lá, nós abraça a mulher, nós abraça o marido da mulher, aqui com que tá, tudo bem. Que nesses dias foi a mulher, levou 2 casal. Levou a mulher, essa eu tenho que te contar. Meu Deus, é uma verdadeira suruba. Levaram, quando chegou lá, a menina levou lá, aí falou assim, ó. O que você tava apontando aí pra mim, Lourdinha? Tem foto aí? Tá, não quero saber, não. Mostra só pra mim, dá pra mostrar só pra mim? Deixa eu ver. Tá a foto aqui. Tá aqui. Não, mas deixa quieto. Depois a gente vai deixar os constrangidos, não precisa. Daí a mulher pegou, né? Chegou a mulher lá, com o marido dela, a outra com o marido, cada um com o seu marido. Pegou e falou pra menina assim, mas nós não sabia. Que as mulheres eram uma lésbica. Era o quê? Lésbica. Elas eram... Tá. Elas eram lésbicas. Lésbica. Ok. Aí, nós não sabia, né? Daí ela foi... Mas ela não tá com marido, não era isso? Com marido, mas então ela... pelo menos ela é bissexual, porque se ela é casada com um homem... Aí eu não sei o nome disso aí, amigo. Tá. Aí tá. Gostava, ela tinha interesse ali numa mulher. Daí foram lá, né? Aí... Nós temos uma lá, que ela é professora. Aí chegou lá... Peraí, ela trabalha como professora ou ela é professora nesse assunto? É professora da casa. Professora da casa. Tá bom. Aí chegou lá... Ela ensina tudo. Aí chegou lá... E essa pessoa não é você? Não, eu tô fora, eu só fico só olhando. Porque eu não vou saber resolver nada, só vou escutar pra pagar na hora. Daí tá lá. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Aí a mulher falou assim, eu venho com meu marido aqui porque a gente quer que beija gostoso pra ele aprender a beijar em casa. Foi lá, levou. Ensinar a beijar. Aí ela pegou, beijou o marido dela, beijou o outro marido. Ela falou, não, já tá me dando ciúme, para com isso. A primeira vez dela no meio. Foram lá, sou acostumado de vez em quando ir lá em casa. Aí viu a mulher beijando. Falou assim, viu o homem beijando falou assim pra professora lá de casa, pra madame, você tem de beijar meu marido pra me ver como é que fica, pra me ver se eu sinto alguma coisa, algum ciúme, sei lá o que é. Daí a outra também, quero ver se você, falando pra menina lá em casa. E o marido da mulher só olhando na minha e falou, mas você é uma loura linda, você é muito bonita.
perto da mulher dele, né? E a mulher dele falando, você é bonita, falando. Você não, elogiando a mulher. Elogiando, os dois elogiando a mulher. Falando, você não precisa estar aqui na boate, você é uma mulher linda. Ela falou, mas eu gosto daqui mesmo. Aí ela falou assim, então, eu quero que você dê um beijo aí. Ela foi e beijou, um beijou o outro, todos os dois, beijou na boca. Falei, gente, faça problema, não. Ela falou, não tô beijando, que a mulher liberou pra gente beijar. Vou beijar, ensina ele pra ele beijar ela, pra ela ver como é que é bom. A professora foi fazer a função dela de ensinar. Aí ela sentiu um ciúme e falou, não, pode parar que você... Eu não quero saber dessa professora. Para. Aí eu cheguei e falei, Lourdes, tira essa professora daí. Tá fazendo ciúme na gente. Falei, mas mulher, aonde que eu tenho meu marido, eu vou levar no cabaré, mandou outra mulher beijar ele? Foi ela que pediu? Foi você que pediu pra ensinar, então você vai ensinar, vai ficar. Aí quando foi umas horas da noite, aí veio um zap, né? R$600 pra pagar pra professora. Ela mostrou pra mim. Falei, não fazendo briga? Não tô nem aí, vocês se viram pra quando quero ser testemunha. Ser testemunha. Pagando bem que mal tem. É, que mal tem. Fica pra lá. Tamo aí, filho. Ah, Lourdinha, então eu acho que é isso. Depois isso, de você, agora você vai se tornar uma pessoa amada no Brasil inteiro. Quem não conhece o cabaré da Lourdinha vai conhecer, vai querer conhecer. Que ele chama Boate Saramandaia. Boate Saramandaia, fica na cidade de Itapurá. Na cidade de Itapurá, saída Pajuara. Conheça. Saída Pajuara. O cabaré, o famoso cabaré da Lourdinha. Já tem uma placa lá. Boate da Lourdinha. E uma freguinha. Passou na BR. Ah, esses dias, né, veio um pessoal lá do sul. Estão puxando milho daí. Aí vieram falando assim. Ele passou junto com o pai dele. O pai dele falou assim: filho, mas essa Lourdinha, eu tenho de ver essa Lourdinha, que jeito que é essa Lourdinha. Que tamanho que essa Lourdinha? Ela deve ser uma anãzinha pequenininha. Aí ele falou assim, pai, você tá muito sem vergonha. Você tá querendo conhecer a Lourdinha, quantas ideias, velho safado. Quem vai conhecer a Lourdinha sou eu. Aí ele chegou lá, baita alemãozão. Falei, eu queria ver a Lourdinha. Famosa Lourdinha. Ah, eu quero saber quem é a Lourdinha. Aí saiu eu lá. Aí ele, mas deu tanto abraço, me brincou e deu risada. Falou, Lourdinha, eu pisava com você, bem velhinha, pequenininha. Eu queria ver. E meu pai me atentando. Falei, eu quero ver essa Lourdinha, eu vou lá ver essa Lourdinha. Meu pai, aí eu comecei a brincar com meu pai. Aí lá veio o velho. Hoje são tudo amigos nossos, vai lá beber. Lourdinha chega lá e fala, Lourdinha. Mas ele morava onde que ele ouviu falar? Ele é de fora e ouvia falar de você? Do Paraná, ele passa direto aqui, ele caminhoneiro. Do Paraná. Mas ele ouvia teu nome o quê? Aqui em Mato Grosso. Porque aqui no Mato Grosso você é conhecida. Ele via falar no meu nome aqui e no Paraná, com os caminhoneiros amigos dele, né? Fala, não, tem a boate da Lourdinha lá. Vocês chegam lá na Lourdinha, vocês estão em casa. Porque às vezes eles chegam lá, né? Tem uns amigos do Paraná, de Maringá. Eles chegam lá em casa, eles fazem galinhada. Eles fazem, Lourdinha, nós viemos pra cá. Nós não queremos nada com mulher, mas nós só queremos amizade, fazer uma comida, que nós estamos não sei quantos dias, que nós estamos fora. Comida caseira. Eu falei, vamos chegar aí, vamos fazer. Aí fiz um fogãozão, uma lenha, os amigos lá, caminhoneiros que chegam lá, pra quem quiser lá, nós faz festa lá, comida, comendo. Lá não fiquemos só a troco de mulher, não. Fiquemos nas bebidas, amizade, fizemos bastante amizade. E pra gente encerrar com chave de ouro, então, Lourdinha, eu agradeço muito tua conversa. Vamos fazer um apelo pro pessoal, né? Porque às vezes rola muito o preconceito de achar que o cabaré é um lugar onde acontece tudo, chega lá, faz o que quer, e é um local de respeito. Lá e outra, ficou claro. A nossa boate lá é uma boate familiar. Que pode entrar quem tem suas namoradas, pode entrar quem tem seus namorados, não tem problema, nós atende tranquilo. Lá nós atende bem, que nós quer amizade com o povo. Quanto mais gente chega lá, pra nós, melhor é. Quanto mais gente chega lá, pra nós, melhor é. Mais amizade nós faz, vem gente do Brasil inteiro. Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Nós temos muita amizade com o pessoal da estrada. Muita gente. O que fica no final das contas. Os amigos nossos. Temos muita amizade. Muito obrigado, um beijo. Obrigado a todos aí nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify.
Primeiro episódio do Cubo Mágico Podcast. Eu tô muito feliz. Lourdinha, a partir de agora, vai ficar muito conhecida. E ó, pode ficar sintonizado aí que vem muito mais coisa no Cubo Mágico Podcast.